Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alerta. Muito rapidamente, ele trava todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Por sinal, a maior quantidade de espirros já registrada aconteceu em 1981. Hatchim! Desculpe! Durou 976 dias. Durante esse período, uma mulher do Reino Unido espirrou mais de 1 milhão de vezes. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. Curiosamente, o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em algum lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou um show, feche um pouco os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo para dentro do ouvido, e então vire este ouvido para o seu amigo. Se você se sentir ansioso, pressione os dedos em um punho com o polegar para fora e sopre lentamente esse dedo. Se você não conseguir parar de soluçar, coloque um cubo de gelo na língua. Ou você pode fechar os ouvidos com as palmas das mãos e beber um copo d'água através de um canudo de uma vez só. Puxar a ponta da língua ou levantar os braços em direção ao teto também podem ajudar. Em média, quando uma pessoa ronca, o volume não passa de 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, o que é tão alto quanto um liquidificador funcionando. Se você quiser acordar mais rápido, prenda a respiração por algum tempo. Ao fazer isso, seu coração começa a bater mais rapidamente e seu corpo liga o modo ativo. Mas não exagere, se você acordar muito abruptamente, colocará estresse desnecessário em seu coração. Se você se sentir mal-humorado, segure um lápis entre os dentes. Os músculos envolvidos no sorriso começarão a trabalhar. Isso enviará impulsos especiais para o cérebro, que começará a produzir endorfinas. Em pouco tempo, seu sorriso se tornará muito mais sincero. Pessoas destras tendem a mastigar a maior parte de seus alimentos no lado direito da boca, e aquelas que são canhotas usam mais o lado esquerdo. O cheiro do alecrim pode ajudá-lo a ativar sua supermemória. Sempre que precisar memorizar algo, o faça enquanto estiver deitado na cama com um raminho de alecrim por perto. Isso ajudará você a memorizar as informações de forma mais eficaz e rápida. Se sua perna adormeceu, balance a cabeça. Em cerca de 1 minuto, você perceberá que seus músculos se relaxaram e a sensação de alfinetadas e agulhadas passou. Os músculos que ajudam seus olhos a focarem fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos das pernas se moverem tudo isso, precisará caminhar 80 quilômetros. Déjà vu pode realmente ser algo como um atraso no processamento cerebral. Há uma teoria afirmando que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um menor atraso nesse processo, seu cérebro receberá as mesmas informações 2 vezes. Nesse caso, ele processará como um evento que aconteceu antes. De todas aquelas pessoas que podem mover as orelhas, apenas 30% podem mover só uma. Sua boca queima quando está comendo abacaxi, porque enquanto você está comendo essa fruta, ela está meio que te devorando. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelina. Essa é uma enzima que decompõe proteínas. Felizmente, seu ácido estomacal sabe como lidar com a enzima ofensiva. Se você tiver cócegas na garganta, coce a orelha. Isso estimula um nervo que resulta em um espasmo muscular na garganta, e em pouco tempo, as cócegas desaparecem. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à televisão. Peça ao seu amigo para se sentar em uma cadeira e coloque o dedo indicador na testa dele. Então, diga a ele para se levantar sem usar as mãos. Ele não será capaz de fazer isso. Assim como as salamandras regeneram a própria cauda, os humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Isso é algo parecido com uma borracha em torno de suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem poderia se regenerar. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se você estiver deitado na cama e de repente sentir vertigem, coloque um dos seus pés no chão. Seu cérebro receberá a informação de que você está em algo firme, e a sensação desagradável passará. Apenas 30% das pessoas podem mexer as narinas. Se alguém estiver batendo nas suas costas enquanto vocês estão se abraçando, isso quer dizer que essa pessoa está pedindo não verbalmente que você a libere. Pessoas com um único vinco palmar têm apenas uma linha atravessando a palma da mão. Essas pessoas são muito raras, apenas 1,5% da população mundial.
A maioria das pessoas tem 2 vincos palmares. Os homens são mais propensos do que as mulheres a ter um único vinco. Na maioria dos casos, é uma coisa de família. Suas papilas gustativas têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais do que 10 a 14 dias. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que a ponta dos dedos. Sua pele forma rugas quando você fica na água por muito tempo, mas isso não acontece por absorver água. Na realidade, dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma aderência melhor. Estudos provaram que espirrar é a maneira do seu nariz se reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem o interior do seu nariz. Elas são chamadas de cílios. Se uma pessoa tem anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta cheiros. A quantidade de comida que você consumirá ao longo da vida pesará o mesmo que até 8 elefantes asiáticos. Não é à toa que as pessoas passem quase 4 anos da vida comendo. Sua pele analisa 1 milhão de bits de dados por segundo. Seus ouvidos e nariz processam 100 mil bits cada. E a sua língua é a menos produtiva, ela analisa apenas 1000 bits. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo é meio que impossível. O que consideramos como multitarefa é na verdade apenas nosso cérebro alternando entre diferentes tarefas muito rapidamente. Infelizmente, nesse caso, as pessoas tendem a cometer erros com muito mais frequência. Além disso, você pode precisar do dobro de tempo para fazer uma tarefa do que normalmente. Por outro lado, quando você está envolvido em alguma atividade física que já fez muitas vezes antes, também pode realizar uma tarefa mental. É por isso que você pode facilmente correr ou tomar banho e pensar em questões do trabalho. Se você vir alguém constantemente ajeitando as mangas, essa pessoa provavelmente se sente muito nervosa. E mexer em algo é uma técnica autocalmante. Você pode verificar o quão único você é mastigando um raminho de coentro. Para algumas pessoas, essa erva pode ter um sabor semelhante ao sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas 4 a 14% da população mundial tem genes especiais capazes de detectá-lo. Você é um desses indivíduos? Uma pessoa adulta usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. Seus olhos nunca param de se mover enquanto absorvem informações visuais. Caso contrário, você não seria capaz de ver o todo. Esses movimentos passam despercebidos por seu cérebro ser um ótimo editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta vários fragmentos em um vídeo contínuo. Seu estômago renova o forro por completo a cada 3 a 4 dias. É assim que seu corpo impede que o estômago digira a si mesmo. Quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e dos cantos internos dos olhos sobe. Esse fenômeno é conhecido como efeito Pinóquio. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Mesmo que tenha apenas 25% do seu peso original, o órgão pode voltar ao seu tamanho original. A sinestesia é uma habilidade incomum e rara. As pessoas que a têm podem sentir o gosto da música ou ouvir cores, mas apenas 1 em cada 2.000 pessoas tem isso. Atualmente, nossas unhas dos dedos das mãos e dos pés crescem mais rápido do que há meio século. Pode ser porque as pessoas comem mais proteínas hoje. Você começa a sentir sede quando sua perda de água atinge 1% do seu peso corporal. Mais de 5% e você pode até desmaiar. Uma perda de água que exceda 10% do peso corporal... vamos apenas dizer que não termina bem. Seu cérebro pode gerar mais de 48 pensamentos em menos de 1 minuto. São quase 3.000 pensamentos por hora e mais de 70.000 por dia. Cada pessoa tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Em média, cada fio cresce cerca de 1,27 centímetro por mês. Se você somasse o crescimento de cada fio, chegaria a 16 km por ano. Se você tiver uma cãibra nas pernas, puxe o dedão do pé em direção a si mesmo. Isso vai esticar seus músculos e reduzir o espasmo. As pessoas têm bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em seus intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de a bactéria gerar energia. Talvez acenda algumas luzes. Ei, está escuro lá dentro. Até o final da vida, a pessoa média pode se lembrar de até 150 trilhões de informações. Se você escovar os dentes antes de comer ou beber alguma coisa, pode acabar danificando seu paladar temporariamente. Isso porque a maioria dos tipos de pasta de dentes contém 2 produtos químicos que diminuem sua capacidade de sentir o gosto de coisas doces e aumentam sua capacidade de provar alimentos amargos. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam ótimas.
Essas pessoas não se cansam e nunca dormem. Nossa, onde consigo um desses? Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas até 5% da população mundial tem esse recurso. Somente os humanos podem produzir lágrimas emocionais. Outros seres vivos choram para lubrificar os olhos. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Pode ser uma das razões pelas quais 35% das mulheres são super degustadoras, pessoas que sentem sabores mais fortes do que a média. E apenas 15% dos homens podem se orgulhar da mesma habilidade. É difícil para as pessoas reconhecerem alguém que conhecem se em uma foto essa pessoa estiver sem sobrancelhas. Isso prova que as sobrancelhas são mais importantes para o reconhecimento facial do que os olhos. Ao apertar as mãos, 50% das pessoas colocam o polegar direito acima do esquerdo, 49% das pessoas posicionam o polegar esquerdo sobre o direito e apenas 1% coloca os polegares um ao lado do outro. Seu cérebro contém mais de 86 milhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa Via Láctea. E se você decidisse contar todas essas inúmeras células nervosas, levaria até 3.000 anos, uma tremenda perda de tempo. A capacidade de memória do seu cérebro é igual a 4 terabytes em um disco rígido. São mais de 8 milhões de fotos. É provável que você mantenha na memória até 10.000 rostos diferentes. Esse número difere de pessoa para pessoa, mas a média é de 5.000. Isso não significa que você possa colocar um nome em cada rosto, trata-se apenas de reconhecer os traços especiais. Se você caminhasse na mesma direção por 12 horas por dia, precisaria de cerca de 800 dias para viajar ao redor do mundo. O Bajau é um grupo de pessoas nômades que vivem nas águas ao redor das Filipinas, Indonésia e Malásia. Graças a uma rara mutação no DNA, elas podem ficar debaixo d'água por até 13 minutos. Elas também mergulham a uma profundidade de cerca de 60 metros. Queijo azul pode afetar seus sonhos, tornando-os mais vívidos. Seus ouvidos podem entupir ou até doer quando você está em um avião. Você pode resolver esse problema simplesmente mastigando chiclete. Isso abre a trompa de Eustáquio, uma pequena passagem que conecta sua garganta e seu ouvido médio. Abrir essa passagem ajuda a equalizar a pressão em seus ouvidos e impedir que isso aconteça. Você também pode bocejar para abrir a trompa de Eustáquio. Seus sonhos são uma mistura complexa da sua imaginação, memórias e conhecimento. A pessoa média tem de 4 a 7 sonhos todas as noites, mas nem todas se lembram deles. Mesmo que as impressões digitais fiquem gravemente danificadas, elas voltam a crescer com seu padrão original. Se você tiver que lidar com clientes que reclamam, coloque um espelho atrás de você. Quando uma pessoa irritada se aproximar, ela se verá no espelho. Isso a impedirá de agir de maneira rude. Ninguém gosta de se ver dessa maneira. É provável que seus pés fiquem maiores com o tempo. Quando as pessoas envelhecem, ligamentos e tendões nos pés enfraquecem. Isso torna os arcos mais lisos e os pés ficam mais largos e mais longos. Apenas 3% das pessoas no mundo têm linhas que formam um X em ambas as palmas das mãos. Em muitas culturas, acredita-se que isso seja sinal de uma personalidade forte. O cérebro humano tem 73% de água, assim como seu coração. É por isso que se o cérebro perde até 2% do líquido, você começa a se sentir exausto. Isso também piora sua memória, encurta sua capacidade de atenção e piora o seu humor. Na maioria das pessoas, a altura é igual à própria envergadura. Confira! Uma mutação genética específica resulta em ossos super densos que são quase impossíveis de quebrar. Eles são várias vezes mais duros do que os ossos da pessoa média. Pessoas com essa mutação também têm pele menos propensa ao envelhecimento. Você deve ter notado pequenos pontos viajando em linhas rabiscadas quando olha para uma luz brilhante ou para o céu azul. Eles geralmente só são visíveis por 1 segundo ou 2. Às vezes, parecem pequenos vermes. Bom, esses são seus glóbulos brancos se movendo pelos capilares na frente da retina, o tecido sensível à luz na parte de trás dos seus olhos. A maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que você peça que preste atenção. Se alguém está ouvindo você com as sobrancelhas levantadas, provavelmente está genuinamente interessado na sua história. Se você decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros. Isso é 40.000 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Os dentes humanos são quase tão fortes quanto os de um tubarão. O esmalte dos seus dentes, que é a camada externa deles, é a substância mais dura de todo o seu corpo. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo.
Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho. Elas se alternam a cada 2 horas. Seu ouvido direito é mais responsivo à fala, e sua orelha esquerda é melhor em perceber música. Os pesquisadores acham que é porque é o seu hemisfério esquerdo que processa a fala, enquanto o direito lida com música e outras funções criativas. Seus lábios parecem vermelhos por causa de um grande número de minúsculos capilares sanguíneos logo abaixo da pele. Enquanto desfruta de sua comida ou bebida gelada favorita, você pode congelar o cérebro. Isso acontece porque os nervos no céu da sua boca ficam congelados. Eles enviam sinais para o cérebro, pedindo que pare de comer coisas tão frias. Mas você pode superar essa sensação desagradável pressionando a língua contra o céu da boca. Faça o mais forte que conseguir. A dor logo desaparecerá. Seus lábios não suam porque não têm glândulas sudoríparas. Eles também não têm glândulas produzindo uma película protetora especial que mantém a sua pele hidratada. É por isso que os lábios são tão vulneráveis ao sol, vento e frio. Eles também secam mais rápido do que outras partes do corpo. Você não seria capaz de provar comida se seu corpo não produzisse saliva. Suas papilas gustativas têm receptores especiais que reconhecem sabores diferentes, mas sem algum líquido, os sabores não se ligam às moléculas desses receptores. Existem apenas algumas células em seu corpo que permanecerão com você durante toda a sua vida. Essas são as células da lente interna do seu olho, as musculares do seu coração e os neurônios do seu córtex cerebral. Essa é uma palavra chique para as camadas externas do cérebro. A geração Y é formada por pessoas que agora têm entre 25 e 40 anos, e elas tendem a ser mais esquecidas do que as pessoas mais velhas. A principal razão para esse fenômeno são os níveis mais altos de estresse que a geração Y tem. Pessoas com albinismo têm pouca ou nenhuma melanina. Esse é o pigmento que dá cor ao seu cabelo, pele e olhos. É uma condição rara. Nos Estados Unidos, apenas uma a cada 18 mil a 20 mil pessoas nasce com albinismo. Mas também há albinismo ocular, e é ainda mais raro. Especialistas acreditam que apenas uma em cada 50 mil pessoas tem albinismo ocular. Durante apenas um dia, o sangue em seu corpo viaja mais de 19 mil quilômetros. Isso é metade do comprimento da distância ao redor da Terra. Quase 25% do colesterol do seu corpo está no seu cérebro. Essa substância é crucial para sua memória e habilidades de aprendizado. Mas a barreira hematoencefálica não permite que suas células cerebrais obtenham colesterol do sangue. É por isso que seu cérebro produz seu próprio tipo de colesterol. Paradoxalmente, mesmo que seus dentes façam parte do sistema esquelético, eles não contam como ossos. Pode ser porque eles, infelizmente, não conseguem se regenerar, mas se um osso é quebrado, ele cicatriza por conta própria, produzindo novas células ósseas. Seus olhos podem ver algo por apenas 13 milissegundos e será tempo suficiente para seu cérebro processar a imagem. Para efeito de comparação, o piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. A luz solar brilhante faz de 17 a 35% das pessoas espirrarem. Esse fenômeno é chamado de reflexo de espirro fótico. Seus dedos são extremamente sensíveis. Eles podem sentir objetos que não são maiores do que a largura de um fio de cabelo. Se o seu dedo fosse do tamanho da Terra, você ainda sentiria a diferença entre carros e casas. Se houver um gráfico de calorias em um restaurante, as pessoas tendem a pedir alimentos menos saudáveis e mais calóricos. Elas comparam a diferença entre, digamos, um hambúrguer e uma grande porção de salada Caesar e percebem que não é tão grande. E como o hambúrguer parece ser algo que sacia mais, é isso que pedem. Mas quando as pessoas não sabem que uma grande porção de salada contém quase tantas calorias quanto o hambúrguer, elas escolhem uma opção mais saudável. Você não consegue se lembrar de algo isolado. Quando está tentando pensar em um detalhe, como a cor da camiseta que seu amigo estava usando na outra semana, vai se lembrar de alguns outros detalhes também. Por exemplo, o lugar onde você o viu, coisas sobre as quais conversaram. O hipocampo é a parte do cérebro que armazena memórias. Geralmente as agrupa, incluindo vários pequenos detalhes. Em média, as papilas gustativas duram 10 dias. Elas são agrupamentos de células sensoriais em sua língua. As que estão mais próximas da superfície têm vida mais curta. É por isso que você não precisa esperar muito para sentir o gosto novamente depois de queimar a língua. Uma teoria diz que o déjà vu é uma espécie de atraso no processamento do cérebro. Os cientistas acham que isso pode acontecer quando seu cérebro está transferindo informações de um lado para o outro e há uma fração de segundo de atraso nesse processo. Isso significa que seu cérebro recebe a mesma informação 2 vezes e a processa como um evento que aconteceu antes. Apenas 30% das pessoas podem dilatar as narinas e 1/3 pode dobrar o polegar para trás.
Algumas pessoas podem produzir um ruído estrondoso na própria cabeça. Tudo o que precisam fazer é tensionar os ouvidos ou a mandíbula. Há um pequeno músculo na orelha. Ele amortece sons altos, como quando você está mastigando, mas algumas pessoas podem flexionar esse músculo e isso cria um estrondo audível. As pontas dos dedos são sensíveis, mas centenas de vezes menos do que os lábios. Você inala muitos tipos diferentes de detritos, incluindo 700 mil de suas próprias escamações de pele, e isso em apenas um dia. Um espasmo hipnótico é uma contração que você pode sentir ao adormecer. É um movimento muscular abrupto que ocorre durante a fase do sono não REM. Isso pode criar uma ilusão de queda. Uma das teorias é que quando você está cochilando, seu cérebro vê o relaxamento dos músculos como um sinal de que você está com problemas e realmente está caindo. Portanto, ele envia sinais aos músculos para protegê-lo, tensionando. A sinestesia é uma habilidade especial e rara em que as pessoas podem saborear música ou ouvir cores. Apenas uma em cada 2.000 pessoas tem isso. Para algumas, o coentro pode ter gosto semelhante a sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas de 4 a 14% da população mundial tem genes especiais que podem detectá-lo. 18% das pessoas podem mover ambas as orelhas ao mesmo tempo, enquanto 22% podem mover uma orelha de cada vez. Quem faz isso usa músculos vestigiais fracos que recebemos dos humanos ancestrais, que o tinham em comum com os gatos. Os humanos mudam de cor com o tempo. Um hematoma aparece porque há sangramento sob a pele. Minúsculos vasos sanguíneos são esmagados e um pouco de sangue fica preso lá. No início, se forma uma mancha vermelha porque o sangue é rico em oxigênio. Mas depois ela fica roxa, verde, amarela ou mesmo cinza quando os níveis de oxigênio caem. O suor não tem cheiro próprio. O odor desagradável é causado por bactérias em sua pele. Quando o suor sai dos poros do corpo, a bactéria o decompõe em ácidos. O que a maioria dos desodorantes realmente faz é eliminar as bactérias em sua pele. As pessoas costumavam sonhar em preto e branco muito mais do que hoje. Isso porque elas assistiam a TV em preto e branco. O queijo azul é outra coisa que afeta seus sonhos e os torna mais vivos. Cascas de ovo podem ser usadas para o cultivo de novos ossos humanos. A casca do ovo da galinha contém carbonato de cálcio, que é algo que você também tem nos ossos. É provável que a comida no avião tenha um sabor diferente do que no solo. Isso porque você perde até 30% da sensibilidade de suas papilas gustativas devido à secura e à pressão dentro do avião. Isso é especialmente verdadeiro no caso de alimentos salgados e doces. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho e elas alternam turnos a cada hora. Você não conseguiria sentir o gosto dos alimentos sem a saliva. Suas papilas gustativas têm quimiorreceptores que reconhecem diferentes sabores, mas eles precisam de um pouco de líquido para que esses sabores se liguem às moléculas. Além disso, você não pode sentir o sabor de coisas que a saliva não dissolve. O cérebro, na verdade, não pode sentir dor. Ele tem um centro de dor, mas não possui receptores de dor propriamente ditos. Quando sua cabeça dói, pode ser devido a nervos, tecidos e vasos sanguíneos ao redor do cérebro. Um único fio de cabelo humano pode suportar um peso de 100 gramas. É quanto pesam 2 barrinhas de chocolate. As unhas dos pés crescem quase 4 vezes mais lentamente do que as das mãos, que ficam mais expostas e são usadas com maior frequência. Você deve ter pelo menos algumas fotos com olhos vermelhos. Quando o flash da câmera dispara, seus olhos não estão preparados para tal quantidade de luz. Suas pupilas permanecem dilatadas e é por isso que a luz é refletida nos vasos sanguíneos vermelhos da coroide. Essa é uma camada de tecido na parte posterior do olho que nutre a retina. O pulmão direito é maior do que o esquerdo porque seu corpo precisa abrir espaço para o coração. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se curar. O masseter é o músculo mais forte que você tem, com base em seu peso. Junto com o resto dos músculos da mandíbula, ele pode fechar os dentes com uma força de 90 kg nos molares e 25 kg nos incisivos. As cebolas produzem um irritante químico especial. Ele estimula glândulas especiais em seus olhos, fazendo com que liberem lágrimas. Seu nariz pode memorizar até 50 mil cheiros diferentes e detectar mais de 1 trilhão de odores. Todos nós temos nosso próprio cheiro, exceto gêmeos idênticos. Esse cheiro é parcialmente determinado pela genética, mas também depende de sua dieta, higiene e ambiente. Comer neve não é a melhor maneira de se manter hidratado. Seu corpo precisa de muita energia para transformá-la em água.
A neve pode fornecer um pouco de hidratação, mas também diminuirá a temperatura do seu corpo, o que não é o melhor cenário se você está tentando sobreviver às condições adversas do inverno. Você queima algo entre 100 e 200 calorias por hora em pé. Ficar sentado queima de 60 a 130 calorias, dependendo de sua altura, peso, sexo e idade. O congelamento do cérebro é uma dor de cabeça irritante devido ao sorvete. É assim que seu cérebro diz para você diminuir o ritmo e talvez parar de comer algo que está tão gelado. O principal objetivo dos cílios é proteger os olhos da areia, da umidade, poeira e resíduos no ar. Seus cílios sentem quando algo chega muito perto dos olhos, como um inseto voando em sua direção, e ativam o reflexo de piscar. Piscar também ajuda quando você precisa limpar algumas partículas minúsculas ou detritos presos em seus pontos lacrimais. Essas são pequenas aberturas que você tem nas pálpebras. É por aí que as lágrimas são drenadas. Suas sobrancelhas impedem que o suor escorra diretamente para os olhos. Sua pele e o formato dos ossos também trabalham juntos para direcionar o suor para as laterais do rosto. Não somos os mais rápidos, mais fortes ou maiores no reino animal, mas somos os melhores em corridas de longa distância. Isso porque temos pernas longas e nosso corpo pode perder o excesso de calor através do suor. Mesmo há muito tempo, nossos ancestrais caçavam animais perseguindo-os por longos períodos de tempo. Eventualmente, criaturas menores acabavam se cansando. Os 5 sentidos básicos são paladar, tato, visão, audição e olfato. Mas as pessoas têm mais sentidos do que isso. Propriocepção é quando seu corpo está ciente de suas partes e de sua posição, mesmo que você não as veja. Tipo, se seu braço está atrás das costas, você sabe que ele está lá. Se você fosse um polvo, não saberia, porque essas criaturas não sabem que seus braços existem se não puderem vê-los. A termocepção é uma capacidade de sentir a temperatura. Equilibriocepção é um senso de equilíbrio. Você também tem nocicepção, o que significa que pode sentir dor. Depois, há a cronocepção, que é a capacidade de sentir o tempo passando. Existem ainda mais sentidos encontrados no reino animal, mas as pessoas não os têm. Seus botões gustativos não são visíveis a olho nu. Essas pequenas saliências na língua são papilas linguais. Existem de 4 tipos. Todas são cobertas por botões gustativos, exceto a última. As papilas filiformes são responsáveis pelo sentido do tato na língua. Seu dedo mínimo detém 50% da força total que você tem em sua mão. Seu fígado é um órgão muito importante, que funciona muito e é responsável por 500 funções individuais. Até 10% dele é feito de gordura. O fígado tem a capacidade de se regenerar. Você pode queimar calorias quando toma um banho quente, tantas quantas perderia se fizesse uma caminhada de meia hora. A maioria das pessoas precisa de 7 minutos para adormecer. Esse tempo fica mais curto se você tiver acabado de fazer uma refeição grande e saborosa. Em média, o coração é do tamanho do seu punho. Ele bate 115 mil vezes e bombeia cerca de 2 mil litros de sangue diariamente. E pare bem aqui. Sim, olhe, sou eu, em uma montanha-russa. Totalmente sem emoção, como se eu estivesse andando numa bicicletinha de criança, e não na montanha-russa mais rápida do mundo. Mas vamos começar do início. Volte lá para 2 meses atrás. De novo, não. Eu estou atrasado para o trabalho pela 3ª vez esta semana e desta vez com certeza vou ser demitido. Ok, de qualquer maneira, eu nem gostava mesmo daquele trabalho chato que eu tinha no escritório. Sabe do que eu mais amo? Montanhas russas. Então, quando vi a oferta de emprego para ser um testador de montanha-russa, liguei imediatamente. E meu novo trabalho era fazer um test drive em todas elas nos parques de diversões ao redor do mundo. O trabalho era por 60 dias e eu andaria de montanha-russa todos os dias durante esse período. Dia 1. Eu não fui o único a conseguir o emprego. Acontece que contrataram pessoas diferentes para testar as montanhas russas. Homens e mulheres, velhos e jovens, baixos e altos. Deveríamos apenas andar nelas e então relatar como nos sentimos. O trabalho começou em New Jersey com a King da Ka, a mais alta do mundo. Ela tem 139 metros de altura, que é mais do que a Estátua da Liberdade, e tão alta quanto a Grande Pirâmide de Gizé. Dia 2. Fomos então para o sul e andamos nas da Pensilvânia, Ohio e Virgínia. Algumas delas não foram tão divertidas e eu realmente preciso de algo mais emocionante. Estou me sentindo cheio de energia e feliz, e quando volto pro hotel depois de um longo dia de trabalho, não fico nem um pouco cansado. E até mesmo pratico esportes de noite. De qualquer forma, por mais divertidas que as montanhas russas sejam para nós, o cérebro vê tudo isso como uma ameaça, ao se ver pendurado a centenas de metros acima do solo, não sendo capaz de prever para onde será levado.
Quando você enfrenta uma situação que parece perigosa, seu cérebro libera adrenalina, que lhe dá um impulso de energia para ajudá-lo a lidar com isso e também com estresses menores. Há apenas 3 dias, eu estava bem sobrecarregado com minha vida, preocupado em ter que procurar emprego e um novo lugar para morar. Agora, não me sinto mais estressado e corri 16 quilômetros à noite. Quando você está em uma montanha-russa, sua frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam. Além disso, há uma melhor circulação sanguínea, o que permite um ótimo fluxo de oxigênio. Talvez seja por isso que me sinto tão bem. Seja qual for o motivo, andar de montanha-russa funciona como mágica. Dia 8. Hoje passamos parte do dia no Six Flags, o parque temático mais famoso da América Latina. Meu local favorito lá foi a Superman El Último Escape. Ela atinge a velocidade de 120 km por hora e tem 2 hélices de 360 graus. Agora terminamos a América do Norte e vamos para a América do Sul, onde passaremos uma semana. Eu nem mesmo me sinto cansado, embora literalmente viva em trens e aviões agora, viajando de um parque de diversões para outro. E ainda corro aqueles 16 quilômetros todos os dias, o que é surpreendente. Além disso, recebemos um livreto para estudar a história das montanhas russas. Certo, elas foram inspiradas nos escorregadores russos de gelo do século XVIII. Eles tinham cerca de 24 metros de altura e uma descida de 50 graus. Mas a primeira foi feita na França em 1804 e era uma carroça com rodas. Ok, não era grande coisa. Dia 15. Já visitamos parques de diversões no Brasil, na Argentina e no Chile. Como profissional, notei que a Catapult do Hopi Hari no Brasil foi muito legal. Ela tem um loop vertical onde você vai primeiro para frente e de repente para trás. Estamos finalmente indo para a Europa. Nunca estive lá antes e agora estou prestes a testar todas as melhores montanhas russas da França, Espanha e muitos outros países. Parece legal, mas por algum motivo não estou tão animado com isso. Sim, elas são divertidas, mas estou ficando um pouco cansado disso. Ok, talvez seja apenas jet lag. Depois da América do Sul, notei que o que eu tanto adorava deixou de ser tão emocionante. Não me sinto com energia, pelo contrário. Quando o dia de trabalho acaba, estou exausto como nunca antes. Meu cérebro deve ter se acostumado com algo estranho acontecendo comigo o tempo todo, e os passeios estão ficando bastante previsíveis. Além disso, meu pescoço e minhas costas doem um pouco. Todos esses movimentos bruscos colocam muita pressão, e embora a maior parte do corpo esteja presa contra o assento, a cabeça não está. O pescoço força muito para apoiá-la e mantê-la firme, enquanto a montanha-russa me leva em direções aleatórias. Então, não é à toa que começou a doer. Também o cérebro e os órgãos internos realmente se movem um pouco, mas isso é só um fato aleatório. Então meu corpo está começando a sentir que precisa de uma pausa. Mas tem um contrato assinado e ainda faltam 6 semanas. Dia 30. A Europa foi super divertida, com várias montanhas russas muito legais. Particularmente, minha favorita foi a Der Schwur das Karnan, no Hansa Park, na Alemanha. Ela começa totalmente no escuro e você anda ouvindo uma música épica sem ter ideia do que está por vir. Fiquei até impressionado, mas eu definitivamente teria gostado mais dela se não fosse meu teste de número 300 naquele mês. Minhas costas e pescoço ainda doem. Até tive que comprar uma pomada para me sentir melhor, mas não ajudou. No dia seguinte, de volta ao trabalho, no hotel, a única coisa que faço é me deitar para tentar adormecer. Pegar no sono tornou-se realmente desafiador. Isso é o que a adrenalina fez comigo. Eu apenas relaxo e assisto alguns filmes. Eu gostaria de poder parar a viagem e voltar para casa para descansar um pouco depois de ser arrastado para lá e para cá o dia todo, mas não posso. A próxima parada é na Ásia Ocidental. Uhul! Mais um mês pela frente. Dia 45. Estivemos nos Emirados Árabes, Japão, China, países com alguns dos melhores parques temáticos do mundo e onde nunca havia estado antes. Andamos na montanha-russa mais rápida do mundo. O nome dela é Fórmula Rossa e fica nos Emirados Árabes. Ela atinge a velocidade de 240 km por hora, o que é muito mais do que qualquer limite das estradas. Há 2 meses, eu estaria gritando como um louco se estivesse ouvido falar dessa oportunidade. Mas agora, me preocupo mais em não desmoronar. Não me lembro da última vez em que meu pescoço não doeu. Sinto como se minha cabeça fosse logo cair fora. Cada vez que uma pessoa está em uma montanha-russa, ela fica cerca de 5 vezes mais pesada. E o pobre pescoço é tudo o que a sustenta. Isso é tudo por causa da gravidade puxando para baixo, em direção ao centro da Terra. Quando se está em uma montanha-russa, a gravidade é muito maior do que no chão. E ela é exatamente o que faz as montanhas russas funcionarem. Elas são projetadas de forma a tirar vantagem disso. Na subida acumulamos energia, então na descida a energia é liberada. Portanto, toda a volta na montanha-russa é uma combinação de subidas e descidas.
ou seja, a acumulação e liberação de energia. Mas à medida que subimos, a força da gravidade aumenta. Portanto, 1G é a força normal que sentimos quando estamos no chão. Em média, uma pessoa pode suportar até 5G. E é isso que experimentamos em uma montanha-russa. Quando você sente a força gravitacional de 5G, passa a pesar 5 vezes mais. Portanto, se o seu peso é 68 quilos em uma montanha-russa, será 340. E sua cabeça pesará 5 vezes mais também. Então sim, é por isso que meu pescoço dói. Eu vou superar isso, faltam apenas 2 semanas. Dia 61. Finalmente estou em casa e nunca me senti tão bem. Recebi meu salário e tive a experiência de andar nas melhores montanhas russas do mundo. O que é legal, mas estou tão cansado que só quero saber da minha cama e ficar em paz. Pelo lado bom, não me importo com os momentos difíceis da vida pelos quais passei. Mas embora eu esteja me sentindo cansado, foi uma temporada saudável, por mais louco que pareça. Acho que vou ficar longe das montanhas russas por um bom tempo. Foi o suficiente. Nem mesmo gêmeos têm os desenhos das línguas semelhantes. A língua é um conjunto de músculos móveis e fortes que quase nunca se cansa. Ela tem de 5.000 a 10.000 papilas gustativas. Aquelas pequenas protuberâncias brancas e cor-de-rosa não são as papilas gustativas, mas cada uma dessas estruturas tem um monte delas no seu tecido superficial. A evolução nos deu papilas gustativas para que possamos permanecer vivos. Por exemplo, sabores azedos e amargos podem ser um sinal de comida estragada ou plantas venenosas. A parte posterior da língua é mais sensível quando se trata de sabores amargos, por isso podemos cuspir algo ruim antes de engolir. Os gostos salgados e doces nos dizem se os alimentos são ricos em nutrientes. Por volta dos 60 anos, a maioria das pessoas perde metade das papilas gustativas. Sim, sua língua é muito legal e seus desenhos podem ser usados para autenticação biométrica, assim como as impressões digitais. Cada um de nós tem uma impressão lingual diferente e única. Então, se você não quiser revelar sua identidade secreta, mantenha sua língua escondida. Isso seria engraçado. Por que temos as impressões digitais? Os cientistas tinham muitas teorias diferentes, mas agora acreditam que é porque isso permite que a pele se estique com mais facilidade. Também evita bolhas, protege a pele de danos e pode melhorar nosso tato. Os humanos não são os únicos com impressões digitais exclusivas, os koalas também têm. Apenas cerca de 7% das pessoas são canhotas. Elas mastigam principalmente no lado esquerdo da boca, enquanto as destras fazem isso do lado direito. Nós perdemos quase 4 quilos de células de pele todos os anos, mas não se preocupe, pois as substituímos rapidamente. A cada 15 segundos, produzimos mais células do que o número de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Nosso corpo está sempre se regenerando e substituímos nossa pele centenas de vezes durante uma vida. Sim, nosso corpo se regenera, exceto nossos dentes. Eles são a única parte que não consegue se curar por conta própria. Temos dentes semelhantes aos do tubarão, que possuem uma coisa chamada dentina dentro dos deles. E são tão fortes quanto os nossos. Claro, os dos tubarões são mais visíveis e maiores, mas ainda assim, os dentes são parte do esqueleto humano, mas não são considerados ossos. Você passará aproximadamente 38 dias da sua vida escovando os dentes. E adivinhe, é possível escová-los demais. Isso pode deixá-los mais sensíveis, pois há um desgaste do esmalte natural. Seus pulmões esquerdo e direito não são do mesmo tamanho. O da direita é maior, pois o da esquerda divide espaço com seu coração. Soluços são algo que quase todos os mamíferos têm de vez em quando, e não apenas os humanos. O recorde foi batido por um homem chamado Charles Osborne. Ele não parou de soluçar por 68 anos. Acho que ninguém contou pro cara sobre todo o truque de comer açúcar. Existe apenas uma parte do seu corpo que não recebe uma distribuição regular de sangue, as córneas. Elas obtêm oxigênio diretamente do ar. Nossos olhos conseguem diferenciar entre 10 milhões de cores diferentes. Os músculos que os ajudam a focar em algo fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quisesse que os músculos das pernas fizessem a mesma quantidade de trabalho, precisaria dar uma longa caminhada, de pelo menos uns 80 quilômetros. Apenas 1% dos humanos é capaz de ver a luz infravermelha ou a radiação ultravioleta. E se você consegue ver uma delas, não significa necessariamente que enxergue a outra. Uma pesquisa diz que as pessoas de olhos azuis do mundo todo podem ter algum parentesco, ou pelo menos compartilhar um ancestral muito distante. Os cientistas observaram indivíduos de olhos azuis da Turquia, Índia, Jordânia e Escandinávia. Todos tinham as mesmas sequências de genes da cor dos olhos.
Por isso, acreditam que essa característica vem de uma pessoa de olhos azuis, cujos genes sofreram mutação há cerca de 10 mil anos. Antes disso, os olhos humanos tinham apenas diferentes tons de marrom. As pessoas com olhos azuis geralmente são um pouco mais sensíveis à dor do que as outras. Piscamos cerca de 20 vezes por minuto, o que significa que fazemos isso mais de 10 milhões de vezes por ano. Aquela coisa de ser parecido com os tubarões, bem, isso vale para nossos olhos também. Se parte do seu olho for danificada, você pode substituí-lo por um de tubarão. Não conseguimos espirrar de olhos abertos. Tente. É super difícil anular os seus reflexos naturais. Os cílios também têm vida própria. Um único fio vive cerca de 150 dias antes de cair. Todos nós ficamos arrepiados quando ouvimos boas notícias. Nossa música favorita ou quando está extremamente frio no corredor de alimentos congelados. É um reflexo que herdamos dos nossos ancestrais. Isso acontece quando liberamos muita adrenalina, que arrepia os pelos e nos deixa parecendo mais imponentes. Assustador, hein? O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios e uma capacidade de memória igual a mais de 4 terabytes, o que é um montão. Ele usa mais de um quarto de todo o oxigênio que seus pulmões absorvem e é formado principalmente por água, mais de 75%. Fique hidratado. Não é verdade que os humanos usam apenas 10% do cérebro. Utilizamos muito mais do que isso, mesmo quando estamos dormindo. A maior parte dele está constantemente ativa, apenas não usamos todas as partes dele ao mesmo tempo. De todas as espécies que existem, os humanos são os únicos que ficam corados. Isso ocorre a partir de uma descarga de adrenalina. Quando vir seu rosto ficar vermelho, saiba que seu estômago também fica. Estranho isso, né? Quando você estala as articulações dos dedos, o som que ouve são pequenas bolhas de ar sendo liberadas. Existem bolsas de ar presas entre as articulações. Então, quando você as estica, elas fazem um barulho de estalo. Ah, que sensação boa! Nós usamos 43 músculos ao franzirmos a testa e apenas 17 quando sorrimos. Embora os cientistas ainda estejam discutindo sobre isso. Diga X! Uma pessoa come, em média, 33 toneladas de alimentos ao longo da vida. Isso equivale a 6 elefantes. Respiramos aproximadamente 11 mil litros de ar diariamente e não conseguimos engolir e respirar ao mesmo tempo. A maioria dos humanos precisa de cerca de 7 minutos para adormecer, e somos praticamente os únicos seres vivos que dormem sobre as costas. Randy Gardner decidiu bater o recorde do período mais longo sem dormir. Isso ocorreu em 1964, e ele ficou acordado por 11 dias, ou seja, 264 horas. Acho que o cara tinha vizinhos muito barulhentos. Entre todos os animais, os humanos são os únicos que têm queixo. Quando você está com sede, significa que a perda de água que está sentindo é igual a 1% do seu peso corporal total. Se passar de 5%, pode até desmaiar. Durante sua vida, seu corpo passa de 300 ossos para 206. Mais da metade de todos eles ficam nos pés, tornozelos, mãos e pulsos. O maior osso humano é o fêmur, e o menor é chamado de estribo, localizado dentro do tímpano. Seu nariz pode reconhecer 1 trilhão de aromas diferentes e lembrar de 50 mil deles. Além disso, as mulheres sentem melhor os cheiros do que os homens. E nosso olfato é 10 mil vezes mais sensível do que nosso paladar. Nossos pulmões têm uma área de superfície que é quase igual a de uma quadra de tênis inteira. Então, que tal aquela sensação que você tem quando está descendo na montanha-russa e seu estômago parece que vai parar na garganta? Bem, o cinto de segurança mantém seu corpo no lugar, mas o seu estômago, os intestinos e os órgãos internos menores flutuam um pouco. Isso não é prejudicial para você, mas seus nervos não conseguem entender o que está acontecendo. Eles realmente acham que seu estômago saltou até a garganta. Ficamos todos mais altos pela manhã, pois, ao longo do dia, a cartilagem localizada entre nossos ossos é comprimida. Isso nos deixa o equivalente ao tamanho de uma unha, mais curtos no final de cada dia. Nariz e orelhas são partes do nosso corpo que nunca param de crescer. Isso acontece principalmente graças à gravidade. As veias e artérias dentro do seu corpo são longas o suficiente para dar 2 voltas ao redor do mundo. O sangue representa cerca de 8% do peso corporal. Quando você ouve música, seu batimento cardíaco sincroniza com a vibração geral da música. Então, escolha com sabedoria. Sua pele é o maior órgão que você tem. Ela representa cerca de 15% do seu peso total. Veja só. Você pode queimar mais calorias durante o sono do que vendo TV. Que tal dormir enquanto a TV ainda está ligada?
Preste atenção no quão perto as pessoas ficam de você. Se seu amigo der um passo atrás quando você se aproximar mais, pode significar que a relação de vocês não é recíproca. Basta observar o modo como os casais conversam. Quanto mais cumplicidade, mais próximos eles ficam. Se alguém afastar a cadeira para trás enquanto conversa com você, isso pode indicar tédio ou fadiga. Por educação, em sua maioria, as pessoas não têm coragem de interromper uma conversa, mesmo quando não estão gostando dela. Se perceber este microgesto, pergunte se o interlocutor está bem ou sugira dar uma pausa na conversa. Se alguém se aproximar mais, mesmo depois de você ter se afastado, isso pode indicar um desejo de ser dominador nos relacionamentos ou de querer convencê-lo de algo. A orientação corporal é o ângulo do corpo de uma pessoa em relação ao seu durante a conversa. E isso geralmente revela em quem ou no que estamos realmente interessados. Se a cabeça estiver virada em sua direção, mas o corpo estiver virado para o lado, a pessoa pode não estar totalmente engajada no papo. Ou então o subconsciente dela está dizendo que ela está com pressa e que precisa tratar de tarefas mais importantes. Se quiser mostrar ao interlocutor que está totalmente interessado, fique cara a cara com ele e posicione seus ombros paralelos ao dele. Isso criará um espaço psicológico protegendo-os de qualquer distração ao redor. Quem mente geralmente evita fazer contato visual direto. A direção do olhar pode dar pistas importantes. Se alguém estiver olhando para a direita ou para cima durante uma conversa, é bem provável que esteja mentindo, pois esse movimento desperta partes cerebrais responsáveis pela imaginação. Se o interlocutor está falando e olhando para a esquerda ou para baixo, significa que está memorizando ou relembrando fatos. Nesse caso, a conversa certamente é sincera. Essa é uma ótima dica para colocar a honestidade de seus amigos à prova. Só tome cuidado para não confundir a esquerda e a direita. Assim como os animais, as pessoas também demonstram o famoso comportamento territorial. Quanto mais alta for a posição econômica e social de uma delas, mais território tende a ocupar. Ela geralmente expressa isso se acomodando em uma cadeira, colocando as pernas sobre a mesa, abrindo os braços ou pernas, se espreguiçando em público e daí por diante. Quem é confiante não hesita em ocupar muito espaço, enquanto quem se sente inseguro sempre procura inconscientemente ocupar o menor espaço possível, encolhendo os ombros e mantendo as mãos próximas do corpo. Se alguém começar a concordar repetidamente e até de forma exagerada durante a sua fala, isso pode indicar que o assunto sobre o qual você está falando é chato ou desagradável. As pessoas também costumam balançar a cabeça demais quando estão tentando mostrar capacidade de seguir instruções. Você certamente já fez isso ao começar em um emprego novo ou ao conhecer alguém especial. Se esse gesto vier acompanhado de piscadas frequentes, a pessoa provavelmente está se sentindo ameaçada pela autoridade de quem está falando e tentará fazer de tudo para deixar uma boa impressão. Quando alguém de quem você gosta entrar em uma sala, seu inconsciente vai querer que você pareça atraente. Isso pode fazer com que ajeite suas roupas, o cabelo ou os acessórios. As pessoas também costumam posicionar o corpo para fazê-lo parecer mais gracioso e até começam a olhar ao redor em busca de um espelho ou qualquer outra superfície refletiva. Tem gente que não para de tocar na própria pele ou de lamber os próprios lábios. Se notar algum desses comportamentos em alguém com quem estiver conversando, não se precipite com pedido de casamento, hein? Talvez essa pessoa goste de outra que também esteja na sala. Ou quem sabe alguém perfeccionista tentando parecer melhor aos olhos dos outros. As rugas ao redor dos olhos podem dizer se um sorriso é sincero ou não. Quando alguém está forçando, pode reparar, os olhos não sorriem com os lábios. Outra coisa, os sorrisos falsos não são contagiantes, então você provavelmente não sentirá vontade de sorrir de volta. Esse problema pode ser facilmente resolvido com uma piada boa e inesperada. Mandíbulas cerradas indicam a ansiedade. Você pode nem perceber que está fazendo isso. É algo involuntário. Se vir alguém com as mandíbulas cerradas, saiba que a pessoa certamente está pensando em alguma coisa estressante. Os músculos faciais, principalmente as mandíbulas, podem ficar contraídos por anos a fio, mas cantar e fazer exercícios especiais de relaxamento são capazes de ajudar a apagar as marcas de preocupação do seu rosto. Quando alguém fica apreensivo, o estresse pode paralisar parcialmente a mandíbula, fazendo a voz soar diferente. E se essa pessoa também engolir nervosamente e respirar de forma irregular, está na cara que alguma coisa incomoda. Os músculos faciais mostram emoções verdadeiras simetricamente. Se um lado do rosto estiver mais ativo do que o outro, isso pode ser um sinal de emoções falsas. Lembra que não há rostos perfeitamente simétricos na natureza? Então, se encontrar uma pessoa com o rosto perfeitinho, provavelmente é um robô. Emoções falsas e assimétricas geralmente se manifestam com uma sobrancelha erguida ou um sorriso torto.
Quando alguém passa por emoções intensas, mas tenta ficar calmo e estável, isso pode fazer com que pisque com um olho só. O enrubescimento repentino geralmente é involuntário e desencadeado por emoções intensas como vergonha, timidez, culpa ou sentimentos românticos. Esses gatilhos emocionais forçam o corpo a liberar adrenalina, que estimula o sistema nervoso e dilata os vasos sanguíneos. Na maioria dos casos, o rubor de uma pessoa é um sinal de que ela não quer chamar a atenção. As bochechas vermelhas também indicam que ela tem medo de que seus segredos sejam revelados. Tem gente que costuma enrubescer mais intensamente que os outros. Até o menor sinal de estresse pode ocasionar vermelhidão na pele das maçãs do rosto, orelhas e peito. Então, analise a situação com cuidado e observe outros sinais antes de tirar conclusões precipitadas. Quando alguém ergue os braços totalmente em uma postura confortável, isso revela um sentimento de tranquilidade na sua companhia. Agora, o contrário, que é levantar a mão apenas até a altura da cabeça, indica insegurança e timidez. Quando uma pessoa segura bebidas ou telefones na altura do coração, isso pode indicar um desejo inconsciente de se proteger do mundo. Manter essas mesmas coisas na altura da cintura revela alguém seguro e aberto à comunicação. Se as palmas das mãos estiverem viradas para cima, isso mostra que inconscientemente a pessoa está sugerindo ou perguntando alguma coisa. A maioria associa esse gesto a confiança, honestidade e lealdade. E palmas das mãos viradas para baixo geralmente indicam alguém reclamando ou exigindo alguma coisa. Gesticular enquanto fala em público ajuda a plateia a entender novas informações com mais facilidade. Apenas tente não balançar seus braços com muita frequência ou muito alto. As pessoas podem achar que você é dramático demais e perder o foco. Colocar as mãos nos bolsos também não é uma boa ideia. A plateia pode entender que você é arrogante e desonesto e que tem um monte de segredos. Quando as pessoas estão concentradas em uma conversa, as palmas delas geralmente não se mexem. Se estiver conversando e perceber que o interlocutor está de punho cerrado batendo na mesa, é um sinal de que ele não está envolvido na conversa. Quando você ouve alguma coisa legal, mas por sua vez essa pessoa está falando com os punhos cerrados instintivamente, é porque ela está exagerando, mentindo ou tentando esconder uma raiva reprimida. Muita gente considera um mau hábito cruzar os braços em uma conversa, pois quem ouve pode interpretar isso como sinal de vulnerabilidade e insegurança. Essa regra também se aplica às pernas. Se quiser deixar a impressão de que é confiante e simpático, tente ficar em pé e sentar sem cruzar as pernas e braços. Colocar a mão sobre o antebraço é um sinal negativo para quem está ao seu redor. Geralmente ficamos nessa posição quando estamos mal-humorados ou com raiva. E quanto mais alta estiver a mão, mais infeliz parecemos. Tocar em objetos aleatórios lenta e graciosamente durante uma conversa é um sinal de atração e envolvimento. As pessoas geralmente preferem brincar com canetas, elásticos, copos e capinhas de celular. Dobrar guardanapos e fazer origamis também é um sinal positivo de confiança e inspiração. Mexer com as sobrancelhas pode enviar muitos sinais também. Arqueá-las rapidamente durante o primeiro contato visual com algum conhecido é um bom sinal. Isso diz: não tenho medo de você e não estou evitando. Sobrancelhas franzidas podem indicar insatisfação e frustração. E se alguém arqueá-las durante um papo e as mantiver erguidas por um bom tempo, isso é um sinal de surpresa ou empolgação. Tocar no rosto e no pescoço e cobrir a boca são gestos comuns que as pessoas fazem quando estão tentando esconder suas verdadeiras emoções. Inclinar a cabeça para o lado é interpretado como um sinal de confiança e simpatia. As artérias vitais, que abastecem o cérebro com oxigênio, ficam no pescoço. Quem se sente ameaçado irá instintivamente escondê-las, aproximando a cabeça dos ombros. Quem inclina a cabeça enquanto conversa geralmente parece mais atraente e confiável, pois esse gesto traz uma vibe mais descontraída. Entendeu? Ok, então vamos sair daqui e começar a analisar algumas pessoas. Você é um cientista que passou os últimos anos estudando as habilidades do cérebro e construindo uma máquina que pode carregar qualquer dado em uma mente humana. Quer se tornar um advogado? Carregue todo o conhecimento jurídico para o seu cérebro. Precisa aprender um novo idioma? Basta colocar um fone de ouvido especial que se conecta à sua mente e baixar todas as informações necessárias através do computador. Normalmente, você perde a consciência por alguns minutos enquanto a informação está sendo carregada. Então, pode se sentir cansado por várias horas, pois seu cérebro precisa de um tempo para se adaptar
adaptar aos novos dados. Mas agora, decidiu baixar muito mais do que uma profissão. Você quer carregar uma biblioteca eletrônica com milhões de livros para se tornar a pessoa mais inteligente do mundo. Então, coloca um fone de ouvido, inicia o programa, mas esquece uma coisa simples e importante. O cérebro deve processar qualquer informação antes de você realmente começar a usá-la. Durante o sono, o cérebro humano analisa e trabalha todos os dados recebidos durante o dia. Bem, você liga a máquina e cai em um abismo negro sem fim. Está escalando uma montanha incrivelmente alta e não se lembra de como chegou ali ou há quanto tempo está fazendo isso. Tudo que você sabe é que precisa chegar ao topo. Passa pelas nuvens. O céu azul é substituído por um espaço preto. O topo é mais alto que a Estação Espacial Internacional. Você olha para a montanha e vê que ela não é apenas uma pedra, e sim livros. Então escala uma pilha infinitamente grande deles. Fórmulas químicas, peixes, polvos enormes, mesas com fórmulas matemáticas voando ao redor. Você para de se segurar, mas não cai. Flutua no espaço e voa até o topo. Há uma luz brilhante. Agora está cada vez mais perto. Algo acontece e você cai em grande velocidade. Está sendo puxado para o chão por alguém. Então volta à consciência, um pouco aborrecido por um sonho tão lindo ter acabado. Quando acorda, não vê nem se lembra de nada. No escuro, há flashes de luz e dá para perceber que seus olhos estão fechados. Você faz um esforço incrível e finalmente os abre. Você não sabe onde está e seu cérebro carrega lentamente informações sobre o que está ao seu redor. A vontade de sair da cama e entender o que está acontecendo, mas não dá. Seus músculos simplesmente não flexionam. Não é possível virar o pescoço. Cada movimento é difícil e sua boca está seca. Os olhos estão fechando, pois está difícil manter as pálpebras abertas. Você quer pedir ajuda, mas não consegue gritar, porque suas cordas vocais estão muito fracas e os músculos da mandíbula não lhe permitem abrir bem a boca. Sua amiga entra na sala e diz para não se preocupar. Ela fala que você dormiu por um mês. Isso é o que está acontecendo com seu cérebro e o corpo todo esse tempo. Nosso sono consiste em duas partes: movimento não rápido dos olhos, NREM, e movimento rápido dos olhos, REM. O NREM é o estágio mais profundo e consiste em várias partes. Ele é chamado assim porque nossos olhos não se movem durante esse período. A atividade cerebral diminui e a mente descansa. Dizem que durante o sono NREM, a mente subconsciente liga. Ela analisa todas as experiências que tivemos durante o dia. Então, o cérebro começa a sair lentamente do estágio profundo para o REM. Nele, os olhos se movimentam rapidamente atrás das pálpebras e podemos ter sonhos nítidos. As duas etapas duram cerca de 1h30 e se alternam várias vezes em uma noite. A NREM dura a maior parte desse tempo e a REM tem de 15 a 30 minutos. Se o seu corpo dormir o suficiente, você acordará logo após o estágio REM. Se precisar de mais descanso, retorna à fase profunda. Em média, uma pessoa passa por 3 a 4 fases por noite. Você teve mais de 350 desses estágios no mês passado. O REM é importante porque recebe todas as informações do subconsciente e as processa. Como resultado, acontecem os sonhos. Você pode pensar que o sonho todo não tem sentido, mas ele está conectado a eventos e sensações que experimentamos ao longo do dia. Quando você carregou a biblioteca com milhões de livros na sua mente, levou muito mais para processar essa quantidade de informações do que um sono normal de 8 horas. E se lembra apenas de uma pequena parte do seu sonho. Sua consciência não sente que um mês inteiro se passou. Todo o processamento do conhecimento baixado foi escondido pela sua mente subconsciente. Mas você viu uma pequena parte. Sonhou que estava escalando um pico que simbolizava o conhecimento. Essa foi a sua última fase REM nesse sonho. Por isso, se lembra tão bem dela. O nível de sua erudição é incrível agora. Mas de que adianta se está completamente indefeso agora? Seu corpo físico passou por uma provação neste mês. Durante os primeiros dias de sono, seu corpo não muda muito. Seu cérebro, sabendo que você está dormindo, produz um hormônio especial que faz com que o corpo não produza. Bem, para que não seja preciso ir ao banheiro. Além disso, durante o sono, seu corpo esfria um pouco e seus músculos relaxam completamente. Sem esforço físico, as fibras musculares ficam mais fracas e menores. Você perde de 1 a 5% de sua massa muscular todos os dias. A circulação sanguínea é interrompida, os músculos não recebem nutrição e enfraquecem
enfraquecem tanto que desligam completamente. Depois de um mês, eles se tornam como uma fina camada de geleia. Isso não se aplica apenas aos seus braços e pernas. Seu rosto não consegue expressar emoções e não é possível abrir os olhos. Alguns dias depois de adormecer, o corpo começa a apresentar desidratação severa. Após uma semana, uma grande porcentagem do líquido do seu corpo desaparece. Os líquidos são extraídos dos tecidos da pele, gordura e músculos para manter a saúde geral. Para conservar a hidratação e a energia do corpo, ele esfria. Depois de algumas semanas, você não está muito mais quente do que uma lata de refrigerante na geladeira. Um mês depois, parece mais como um grande pedaço de gelo. Todos os dias, cada vez menos vitaminas e nutrientes são distribuídos por todo o corpo. Imagine que a corrente sanguínea é uma rodovia larga com milhares de carros, onde cada um deles é algum elemento necessário ao funcionamento do organismo. A cada dia, o número de veículos diminui, sua velocidade fica mais lenta. Depois de um mês, a estrada está quase vazia. O metabolismo é interrompido. Todos os seus órgãos, exceto o coração e os pulmões, quase param de funcionar, pois não há necessidade. Os rins não filtram os líquidos que entram. O fígado não controla o metabolismo, pois nenhuma substância entra mais no corpo. A falta de vitaminas e nutrientes torna seus ossos quebradiços como vidro. O cérebro também carece de nutrição. Ele continua a adquirir novos conhecimentos, mas sua velocidade de reação e habilidades analíticas diminuem. Quase todos os recursos corporais restantes são direcionados para fornecer energia ao cérebro, mas isso ainda não é suficiente. Depois de acordar, você pode não entender por um longo tempo onde está, quem é e o que está acontecendo. A TV está ligada na sua frente e você levará segundos para perceber isso. Sua frequência cardíaca é reduzida em várias vezes. O coração não está funcionando com sua força total. Sua respiração está tão devagar e tão fraquinha que mesmo uma mosca passando pelo seu nariz mal consegue sentir a respiração. Seu corpo agora é como um laptop com a bateria fraca. A energia é suficiente apenas para mostrar a imagem que o computador precisa carregar. Você seria a pessoa mais inteligente e mais indefesa do mundo. Felizmente, isso não aconteceu, pois durante todo esse tempo foi ajudado por sua amiga. Ela o alimentou através de um tubo e lhe deu um complexo de vitaminas. Seu corpo foi tapado com um cobertor que cria impulsos elétricos, não muito fortes a ponto de machucar, mas capazes de fazer seus músculos se contraírem. Você estava em boa forma enquanto dormia. Claro, isso não é suficiente para acordar e se sentir como se estivesse novo. Nos primeiros minutos ainda é difícil se mover, mas depois de 1 hora, sai da cama. Nas próximas semanas, você restaura sua nutrição, faz exercícios para tonificar os músculos, medita e realiza tarefas intelectuais para aliviar o estresse cerebral e restaurar o sistema nervoso. O novo conhecimento não vem imediatamente. Ele chega em ondas todos os dias. Hoje você conhece todas as obras de escritores de vanguarda e amanhã entenderá as últimas realizações no campo da cirurgia neural. Com esse conhecimento, decide começar a estudar o sono. Você gostou tanto do sonho de escalar a montanha que está prestes a criar um aparelho que pode gravar seus sonhos. Seu plano é criar um algoritmo simples para que esses sonhos possam ser reproduzidos na tela do computador assim que acordar. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode comprimir algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um minúsculo jato de saliva sem nem perceber, mas que chega a atingir 30 centímetros ou mais. Tive um amigo na faculdade que podia fazer isso quando quisesse. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. Ele é processado graças a glândulas especiais e células próprias absorvem suas propriedades. Depois disso, se transforma em saliva. Continuando, se o seu cérebro fosse um pendrive, seria totalmente insano. Nossa capacidade cerebral está entre 10 e 100 terabytes. Alguns cientistas afirmam que o espectro total pode chegar a 2,5 petabytes. Soa como um biscoito para cachorro, né? Quando o tamanho da versão completa em inglês da Wikipedia foi calculado em 2010, era de apenas 5,6 terabytes. O calor do nosso corpo pode ferver cerca de 1 litro e 700 ml de água em 30 minutos, mesmo quando estamos ociosos. Devíamos tentar isso. Nosso cérebro pode realizar até 10 quatrilhões de operações por segundo, com apenas 10 watts de potência. Um computador que pudesse fazer o mesmo precisaria de cerca de 1 gigawatt de energia. Essa quantidade pode abastecer até 300 mil casas. Sua memória é afetada pela posição do corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém, caso se levante e acene novamente. Seu cérebro tem milhões de neurônios.
e todos são diferentes, assim como a velocidade de conexão entre eles. É por isso que você pode lembrar de algumas informações mais rapidamente do que outras. Nossos impulsos nervosos, porém, são super lentos em comparação com a velocidade da eletricidade. Os neurônios podem acelerar até 430 km por hora, mais devagar do que o carro mais rápido do mundo. Ainda assim é muito veloz, porque seu cérebro precisa responder a coisas como dor ou cócegas. Aliás, ele próprio não consegue sentir dor, porque não tem terminações nervosas próprias. Pessoas com cabelos ruivos representam 1% da população. 2% têm cabelos loiros naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo o tinge, enquanto o preto é a cor mais comum no mundo. O cabelo não é apenas forte, mas também elástico. Ele pode esticar cerca de 30% de seu comprimento quando está molhado. A taxa média de crescimento dele é de 15 centímetros por ano. Portanto, se você nunca cortou o seu até, digamos, 80 anos, ele terá crescido até 1.200 centímetros, mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. Ainda assim, isso não é possível porque o comprimento do nosso cabelo é programado geneticamente. O olho humano se assemelha ao motor de um carro. Ambos precisam de líquido para uma boa lubrificação. O motor necessita de óleo e os olhos de lágrimas. Para garantir que eles funcionem bem, as lágrimas são distribuídas neles. É por isso que piscamos mais de 10.000 vezes por dia. O músculo ocular é o mais rápido do nosso corpo. Podemos piscar 5 vezes por segundo ou mais. Passamos cerca de 6 segundos piscando a cada minuto. Durante o dia, ficamos 30 minutos na escuridão total, só porque fechamos os olhos, sem contar quando dormimos. A única parte do corpo humano que não obtém nenhum nutriente do sangue é a córnea. Para funcionar bem, ela precisa somente de lágrimas e fluido na frente dos olhos. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que surgem da emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem para controlar a luz que entra. Se for muita, elas estreitam a passagem dela para não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar o máximo de luz possível. Agora, de volta às nossas bocas. A língua tem muitos músculos, e alguns deles podem se esforçar apenas quando você está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Nesse sentido, somos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para que sejam usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde algo, os dentes podem exercer uma pressão incrível, até 90 quilos. Por sinal, o esmalte é considerado parte do seu sistema esquelético. Nosso corpo é cerca de 60% de água, que pode ser encontrada até nos ossos. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por esse líquido. O ácido clorídrico no estômago, também conhecido como o mais importante defensor do sistema imunológico, ajuda a eliminar toxinas, vírus e bactérias alimentares perigosos que você obtém com os alimentos que ingere. Até o próprio estômago pode ser digerido por esse ácido, mas a membrana mucosa o protege. Mesmo que você escove os dentes 2 vezes por dia e nunca se esqueça do enxaguante bucal, sua boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Eca! Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias é boa para o corpo e o protegem de bactérias e vírus nocivos. Pessoas e girafas têm pescoços semelhantes. Um humano possui a mesma quantidade de vértebras cervicais que uma girafa. A diferença, porém, é sobre o comprimento. As do animal são de 25 centímetros de comprimento. Nossa coluna pode suportar pressões de até 450 quilos. Iria resistir a zebras adultas. Mas, por favor, não tente em casa. Afinal, não há zebras lá. Quando você se deita de costas e levanta os joelhos, a pressão na coluna é de cerca de 10 quilos. Não é uma zebra, com certeza, mas um gato de um bom tamanho. Nossa coluna também é muito flexível. Se pudéssemos dobrá-la, ela poderia formar 2/3 de um círculo completo. Somos como cobras, então? De manhã você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, não é mais afetado pela força da gravidade e sua coluna se alonga, o que lhe dá até um pouco mais de 1 centímetro de altura. Pena que fica mais curto durante o dia.
Uma montanha-russa realmente revira seus órgãos. Então, quando você sentir que seu estômago está caindo, na verdade, está revirando dentro do seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única coisa única em seu corpo? Bom, não são. Sua impressão de língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o cheirar, é motivo suficiente para suspeitar. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em uma única linha, nossa, isso iria doer. Mas daria a volta na Terra mais de 2 vezes. Um feito impressionante que você não veria, porque, bom, não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Você acha que descansa enquanto está dormindo, mas na verdade, seu cérebro não. Na verdade, ele é mais ativo à noite do que durante o dia, processando todas as informações coletadas durante o dia. Portanto, tenha algum respeito. O fígado humano é o órgão mais ativo do corpo. Ele exerce mais de 500 funções, e nem todas são claras para os cientistas. Já se perguntou por que se sente tão sonolento depois do almoço? Bom, isso é porque seus ritmos circadianos, que têm ciclos de 24 horas, exigem que você tire uma soneca após 7 horas acordado. E a comida apenas contribui para esse efeito. Simples. Dores de dente e de cabeça estão ligadas graças ao nervo trigêmeo. Ele vai da mandíbula direto para a cabeça. Então, quando você sente dor de dente, ela geralmente anda de mãos dadas com a de cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, consome até 800 calorias. E sim, você gasta energia até mesmo enquanto come. Como todos os mamíferos, temos um reflexo de mergulho que desacelera ou mesmo interrompe algumas funções corporais, para evitar que nos afoguemos. Isso também se refere à frequência cardíaca. Uma pessoa pode ficar sem comer por mais de 20 dias. No entanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente irá parar de funcionar. Por falar em sono, em média uma pessoa esquece 90% dos seus sonhos. E talvez isso seja uma coisa boa. Caso contrário, imagine o quão louco o mundo seria. A cor dos seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando criança. Se pertence a uma geração mais velha que assistia a TV em preto e branco, terá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se está acostumado com a televisão em cores, seus sonhos também serão coloridos. A cada 10 mil pessoas na Terra, uma tem seus órgãos espelhados ou invertidos de suas posições usuais e habituais. Ou seja, o fígado seria maior no lado esquerdo e o rim direito seria um pouco superior em relação ao esquerdo. Falando em rins, o esquerdo está um pouco mais elevado do que o direito. Isso ocorre porque o fígado é maior no lado direito do corpo. Pessoas com olhos claros, azuis ou verdes, toleram melhor a dor do que aquelas com escuros. Os cientistas acreditam que isso pode estar relacionado à melanina, que afeta a cor dos olhos. O comprimento do pé é semelhante ao do antebraço. Não acredita em mim? Vá conferir. Eu vou esperar aqui mesmo. Os humanos têm cauda. Ok. Isso parece estranho, eu sei, mas é verdade. Enquanto nossos corpos ainda estão se formando no útero, por volta dos dias 31 a 35, você pode realmente perceber isso. Agora, você tem um rabo, está dentro de você. É parte do seu cóccix, para ser mais preciso. Se você fosse fazer um raio-x agora e pedisse ao médico para mostrar sua cauda, viria alguns pequenos segmentos ósseos na parte inferior da sua coluna vertebral. Perdemos nossa cauda ao longo das décadas de evolução. Imagina se ainda tivéssemos nosso rabo. As calças teriam que ser redesenhadas. Talvez elas tivessem um orifício especial, ou até mesmo um bolso traseiro. Sentar poderia ser um pouco desconfortável também, para dizer o mínimo. Nossos ancestrais também tinham longos pelos. Nós os perdemos há cerca de 1,2 milhão de anos. Você pode estar pensando que ainda temos pelos na forma de pelos corporais, mas isso não é nada comparado ao que costumávamos ter. Éramos peludos, como os chimpanzés e gorilas são agora, porque precisávamos disso para nos mantermos aquecidos. Você pode ficar chateado que os perdemos se você mora em um lugar muito frio como o Alasca. Ainda assim, pode ver as coisas de outro modo. A perda dos pelos nos permite aproveitar um pouco mais o clima quente. Viver em grupos maiores significa que compartilhávamos coisas e nem tudo era positivo. É possível que os humanos com menos cabelo ou pelo adoecessem com menos frequência porque não tinham tantos parasitas neles, como piolhos ou carrapatos. Esta pode ser a razão pela qual evoluímos para perder os nossos pelos e nos tornamos no que você vê hoje. Embora eu tenha que admitir, mais calor corporal seria muito útil agora. Eu não precisaria mais manter esse cobertor nas minhas pernas. De novo não. Deixa-me pegar um copo d'água para fazer esses soluços passarem. Muito melhor.
Ok, na realidade, não é tão fácil parar de soluçar. Mas por que é tão difícil de parar o soluço? Bom, pode ser devido a uma característica estranha de uma evolução passada. Uma teoria é que os soluços não têm mais utilidade real e que, na verdade, só os fazemos porque viemos dos anfíbios. Eles tinham pulmões e guelras ao mesmo tempo. Quando iam para baixo d'água, a entrada, ou glote, para seus pulmões, fechava. Avançando para hoje, ainda temos esse mecanismo de fechamento da glote, mas é inútil, porque não vivemos na água. Que injusto! Se é pra gente sofrer com soluços, devemos pelo menos ser capazes de tirar algum proveito disso. Imagine só, você começa a ter soluços e isso é como um superpoder. Você para de respirar pelos pulmões e começa a usar guelras. Seria incrível, especialmente para alguém que realmente gosta de nadar. A maioria dos nossos dentes se encaixa perfeitamente na boca, mas há 4 deles que chegam atrasados na festa e estragam tudo. Estou falando sobre dentes do siso. Eles não servem a nenhum propósito real, mas humanos e alguns primatas os têm. No entanto, espécies sortudas como os micos não precisam se preocupar com eles. Cerca de 35% das pessoas nem têm dentes do siso. Podemos estar no caminho para perdê-los de uma vez por todas. Chega de ir ao dentista com a missão de removê-los. E chega de dores de cabeça causadas por eles também. Na Irlanda, tem muitas pessoas com cabelos ruivos. Tipo, muitas mesmo. Mais de 30%. São muitos ruivos por lá. Isso é resultado de deriva genética. A deriva genética é quando uma característica é transmitida de seus ancestrais sem realmente ter um motivo. É exatamente por isso que algumas pessoas têm cabelos ruivos. Então, se você é ruivo, não há razão real para isso. São apenas seus ancestrais de uma era passada que passaram para outro membro de sua família e, eventualmente, para você. Dentro do útero da nossa mãe, 16 semanas depois, sentimos uma forte necessidade de agarrar o cordão umbilical. E assim o fazemos. Os macacos também fazem isso. E há uma razão para isso. É porque quando estão na selva, precisam se segurar no pelo dos pais. Os humanos costumavam fazer isso. Mas, como perdemos todo o nosso pelo, não há necessidade de desenvolvermos essa preensão involuntária, chamada de reflexo de preensão palmar. Abra bem e diga "Ah!". Ótimo, eu posso ver suas amígdalas agora. Mas, para que elas são usadas? Se dermos uma boa analisada, elas realmente causam mais problemas do que benefícios. As amígdalas surgiram como uma forma de nos proteger de germes e outras coisas desagradáveis quando comemos alimentos. Ainda assim, na maioria das vezes, tudo o que elas fazem é nos causar uma terrível dor de garganta. Por causa disso, é muito comum as pessoas se livrarem delas. Imagine uma pequena bolsa. Temos uma dentro do nosso corpo. Não exatamente assim, mas um órgão que se assemelha a uma bolsa, nosso apêndice. Os cientistas costumavam pensar que ele era completamente inútil, mas recentemente descobriram que pode realmente ter alguma utilidade. Ainda assim, como as amígdalas, geralmente causa mais problemas do que benefícios. É comum a remoção do apêndice sem que as pessoas sofram com consequências reais. Então, não pode ser tão importante. Ele pode ter ajudado nossos ancestrais no passado, mas os problemas com o apêndice podem ser uma grande dor de estômago. Ok, você sabe como algumas pessoas conseguem mexer as orelhas de maneira estranha? Tipo assim? Eu não consigo fazer isso. Contudo, você pode ser capaz, experimente. Alguns de nós conseguem fazer isso porque, assim como outros animais, temos um músculo chamado de músculo auricular, mas é inútil para nós. Os gatos, por outro lado, controlam muito bem as orelhas. Ah, se pudéssemos aprender com eles. Eles olham para frente e ouvem um barulho atrás deles sem mover a cabeça, apenas as orelhas. Eu acho essa habilidade muito legal. Estique o braço o máximo que puder e também a mão. Agora conecte seu polegar ao dedo mínimo. Você pode ver uma linha aparecer em seu pulso. O que você está vendo é chamado de palmar longo, e cerca de 90% da população mundial o tem. Estatisticamente falando, é provável que você também o tenha. No passado, nossos ancestrais precisavam de toda a ajuda possível para escalar árvores e agarrar coisas. Mas quando começamos a andar, esses músculos se tornaram completamente inúteis. Os macacos, por outro lado, ainda sobem árvores com facilidade. Eles têm um músculo nos pés chamado músculo plantar, também conhecido como músculo de macaco. Nós também o temos, exceto que realmente não precisamos dele, pois não saímos por aí fazendo macaquices. Assim como o palmar longo, cerca de 10% das pessoas nascem sem ele. Provavelmente, se os macacos estiverem pendurados em um galho, esse é o músculo que eles estão usando. Se você está sentindo aquela necessidade de comer tarde da noite às 3 da manhã, é por causa da fome. Você provavelmente já sabe disso, mas o que não sabe é que a fome evoluiu como um gatilho para nos levar a buscar mais alimentos. Portanto, se você tem uns quilinhos a mais, dos quais está tentando se livrar, você sabe o que fazer.
culpe a evolução. Nossos ancestrais, mais famintos, se esforçaram mais para procurar comida e sobreviveram para passar essa característica para nós. Nosso amor por doces, como deliciosos biscoitos de chocolate e leite, é devido à evolução também. Nossas papilas gustativas evoluíram da mesma forma que a fome, para nos ajudar a encontrar alimentos benéficos para nós. Você sai para dar uma caminhada e é atingido por uma brisa fria. Você está vestindo apenas uma camiseta, então decide voltar para casa. Você entra em casa com os dentes batendo e percebe que também tem arrepios. Recebemos isso de nossos ancestrais peludos. Quando estava frio, eles ficavam arrepiados e seus pelos ficavam em pé. Isso prendia o ar e isolava o corpo deles, como um belo casaco fofo. A gente não tem mais tanto pelo, então não funciona muito bem. A evolução também explica por que você pode ficar arrepiado quando está com medo. Imagine isso. Você é um homem das cavernas na selva quando, de repente, um tigre pula em cima de você. Ele começa a rosnar. Não se preocupe, seu pelo está em pé e você está gigante. O pelo grande e pontudo intimida o tigre, então ele foge. Na verdade, não precisamos de 5 dedos. Você está lavando a roupa e tem as mãos ocupadas. Oh, você deixou cair uma toalha. O que você faz? Pega com os pés, é claro. Isso é possível devido ao nosso 5º dedo do pé, mas poderíamos viver sem ele. Como andamos eretos e não precisamos ficar pulando de galho em galho, esse dedo do pé é quase sempre inútil. Podemos andar e até correr bem com 4 dedos, talvez até menos. Então, quem sabe, talvez no futuro, os humanos terão apenas 4 dedos em cada pé. Só mais um pouquinho, já dá pra ver a linha de chegada. Vá lá! Você está encharcado de suor, mas valeu a pena. Você correu os 5 quilômetros que todo mundo disse que você não conseguiria. Você provou que eles estavam errados, mas agora tudo em que você consegue pensar é um banho frio. Está muito quente lá fora. Não é um bom dia para uma corrida, mas pelo menos acabou. Nessas ocasiões, banhos frios são ótimos. Por um lado, eles ajudam você a se refrescar. Também tratam os músculos que precisam desesperadamente de um pouco de atenção depois de tanto exercício. Mas e se você decidir tomar um banho frio todos os dias durante um mês inteiro? É apenas o primeiro dia e você já acha que não é uma experiência muito boa. Você sabe que está prestes a iniciar o experimento e estava temendo isso desde que foi para a cama ontem. Enfim, está na hora. Você acabou de desligar o despertador e precisa se levantar para ir trabalhar. Um banho não só o ajuda a ficar limpo, mas também o acorda gradualmente. Isso é, se for um banho quente. Um banho frio o deixará alerta imediatamente. Você abre a torneira, mas não tem certeza do que fazer. Reúne toda a coragem e entra na água? Ou faz isso devagar e com cuidado? Não sei bem qual seria o pior. É o primeiro dia e você está com muita coragem. Então, simplesmente pula como a pessoa destemida que é. Ah, está muito frio! Mas, conforme a água fria atinge sua pele, seu corpo começa a se acostumar com a temperatura e o banho se torna cada vez mais suportável. Respire fundo várias vezes, isso pode ajudar. Você fica instantaneamente mais alerta. Essa é uma das coisas boas de um banho frio. Seu corpo estava quente antes, e o choque que ele sente não só aumenta a ingestão de oxigênio, mas também faz com que sua frequência cardíaca suba. É como uma descarga de adrenalina. Você pensa em alguns dias atrás, quando correu aqueles 5 quilômetros e o banho frio que tomou o fez se sentir bem. Isso porque a água fria tem propriedades especiais que ajudam a recuperar os músculos doloridos. E como correr tanto não foi brincadeira, o banho agiu quase como um dia de spa para o seu corpo, o que pode ser o melhor a se fazer depois de uma corrida cansativa. 2 semanas se passaram e você está no meio do experimento. São 7 horas, hora de outro banho frio. Ok, vamos lá. Depois do banho, você sairá de casa. Ao chegar no escritório, a primeira coisa que seus colegas notam é que você está literalmente brilhando. Não é a primeira vez que eles percebem isso, mas você está ainda mais radiante do que o normal hoje. Seu cabelo está incrível, saudável e brilhante. Você não consegue deixar de pensar consigo mesmo. Tem que ser esses banhos terrivelmente frios. E você está certo. É sim por causa deles. Acontece que a água fria fortalece o cabelo, fechando as cutículas. Isso quer dizer que o seu cabelo está mais saudável e com um aspecto melhor do que nunca. Os banhos quentes podem ressecar o couro cabeludo. O vapor também não é seu amigo no que diz respeito à saúde capilar. Já a água fria não tira a oleosidade natural do cabelo. Essa mesma oleosidade é o que lhe dá essa aparência brilhante e saudável que você tem agora. A sua pele também fica ótima. E mais uma vez, tudo graças aos banhos frios.
Mais uma coisa que você percebeu com o tempo é que se sente com mais energia pela manhã. Isso ocorre porque você fica alerta quando a água fria atinge sua pele. É como se ganhasse alguns superpoderes instantaneamente. Em vez de ficar lento nas primeiras horas de trabalho, você é excepcionalmente produtivo. Consegue terminar suas tarefas mais rápido do que nunca. Um relatório que costumava demorar a manhã inteira, agora fica pronto em poucas horas. Você também tem respirado melhor. E agora, sente uma sensação diferente durante toda a manhã. Uma caminhada logo após um banho frio nunca pareceu tão boa. Também pode ser porque é verão e as manhãs são muito quentes. Você sai com o cabelo ainda um pouco molhado e o corpo resfriado. O sol bate em seu rosto e você se sente incrível. Quando termina a caminhada, seu cabelo já está completamente seco e seu corpo está quente novamente. Na hora de ir trabalhar, você está alerta e mais do que pronto para enfrentar o dia. Mas por que decidiu tomar um banho frio todos os dias durante o mês inteiro? É como acordar e dar um mergulho em uma piscina muito fria no meio do inverno. Tudo estava muito cômodo para você e sua rotina estava ficando enfadonha. Você acordava, desligava o despertador, com os olhos ainda semicerrados, se dirigia ao banheiro, tomava banho, entrava no carro, chegava ao escritório e era isso. Tomar banhos gelados foi uma maneira de tornar as coisas mais interessantes e emocionantes. E não só isso. Antes de começar seu experimento, você notou que a balança estava mostrando alguns quilos a mais e eles não eram bem-vindos. Ainda bem que os banhos frios também ajudam com isso. Existem algumas células de gordura em seu corpo que recebem o nome de gordura marrom. Essas células podem ajudar a gerar calor quando necessário. Durante um banho frio, seu corpo definitivamente precisa se aquecer. Assim, as células começam a trabalhar, queimando gordura para produzir calor e ajudando você a perder peso. As células de gordura marrom são geralmente armazenadas ao redor do pescoço e nas áreas dos ombros. E veja que sorte! Esses são exatamente os lugares em que a água fica batendo quando você está embaixo do chuveiro. Outra razão para começar a tomar banho frio é fortalecer o seu sistema imunológico. Resfriado? Nunca ouvi falar disso. Os banhos frios também são rápidos. Obviamente, você não vai querer ficar sob essa água gelada por muito tempo. Portanto, provavelmente não levará mais do que 5 minutos para terminar. Talvez você seja uma daquelas pessoas que pula no chuveiro e fica lá por 1 hora? Bem, este mês sua conta de água poderá parecer muito mais atraente. Se após ouvir tudo isso você mal pode esperar para começar sua própria experiência, aqui estão algumas dicas. Feche os olhos antes de entrar no banho. Diga para si mesmo, é só um banho e logo vai acabar. Você não precisa começar com água gelada imediatamente. Pode amorná-la e lentamente diminuir a temperatura. Alguns podem dizer que isso é trapaça. Eu digo que é adaptação. Controle sua respiração. Respire fundo enquanto estiver embaixo d'água. Isso tornará toda a experiência mais tolerável. Ao sair do chuveiro, você se sentirá bem consigo mesmo. Pegue uma bebida quente se ainda estiver arrepiado. Mas você não deve tomar um banho desses se já estiver com frio. Nesse caso, terá o efeito oposto ao que deseja alcançar e você pode até acabar ficando doente. Portanto, se não se sentir bem, tome um banho quente. Afinal, é a isso que seu corpo está acostumado. Um banho quente pode abrir suas vias respiratórias. Isso significa que você respirará mais livremente e, de modo geral, se sentirá melhor. Agora imagine isto. Você ainda está acordado à 1 da manhã, pronto para ir para a cama. Você faz sua rotina noturna e mais cedo ou mais tarde já está relaxando sob os lençóis. O relógio começa a correr e... já são 2 horas da manhã e você está bastante alerta. Ok, chega. Você guarda o telefone e fecha os olhos. Mas meia hora depois, ainda está olhando para o teto, se perguntando por que não consegue dormir. Bem, aqui vai um truque. Saia da cama e vá tomar um banho quente. Provavelmente, 1 hora mais tarde, no máximo, você estará dormindo. Não será um remédio instantâneo, mas pode ajudar. Você se sentirá mais relaxado assim que a água quente começar a atingir seus ombros e costas. Isso ajudará a reduzir o estresse corporal. E quando por fim você sair do banho, se sentirá não apenas calmo, mas também renovado. Um banho quente também funciona muito bem para uma dor de cabeça. E se quiser aumentar de nível, use um pouco de óleo essencial para relaxamento para definir o clima. Não importa em que direção você decida abrir a torneira, um banho sempre terá seus benefícios. Aqui estão alguns fatos que parecem difíceis de digerir. Seu estômago tem uma capacidade incrível, podendo reter até 2 litros de líquidos. Isso é uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de comida dura que você pode comer, porque é processada com os dentes antes de chegar ao estômago.
Definitivamente não há espaço suficiente para um peru, mas provavelmente um frango de bom tamanho caberia. Se lhe perguntasse onde fica o seu estômago, provavelmente você apontaria para sua barriga. Desculpe, mas isso está errado. Na verdade, fica aqui, escondido entre as costelas. Os cientistas acreditam que o apêndice irá desaparecer em algum momento. Ninguém sabe realmente qual a sua utilidade, mas alguns pesquisadores afirmam que pode ter sido para ajudar nossos ancestrais a digerir a casca de árvore. Como isso não faz mais parte da nossa dieta diária, o apêndice não é necessário e pode desaparecer do corpo humano sem nenhuma consequência. O apêndice não é a única parte obsoleta do nosso corpo. Os dentes do siso também não são tão úteis. Sim, eles costumavam ser úteis sempre que nossos ancestrais perdiam alguns dentes. Mas, atualmente, só nos ajudam a perder o dinheiro que gastamos para extraí-los. Quase todo o nosso corpo está coberto de pelos, mesmo que não o percebamos. Eles crescem até no umbigo. O objetivo deles é pegar fiapos. Confira. Viu? Seu fígado atua como um guarda-costas pessoal, protegendo você de toxinas e muitas outras coisas indesejáveis que rondam seu corpo. Também é bastante indestrutível e pode se regenerar. Apenas cerca de 43% de você é realmente você. Mais de 50% das células em seu corpo pertencem a pequenas criaturas que vivem principalmente em seu intestino. Embora suas próprias células sejam em menor número do que as microbianas, existem em média cerca de 100 trilhões delas em você. Veja bem, você não está sozinho. Com isso em mente, seus próprios genes constituem menos da metade do seu verdadeiro eu. Se você pegar todos os micróbios que habitam em seu corpo e contar os genes deles, encontrará entre 2 milhões e 20 milhões. Quando você dorme, não significa que todo o seu corpo durma. Na verdade, às vezes seu cérebro tem que trabalhar ainda mais quando você está dormindo. Ele precisa processar um monte de informações e os relatórios geralmente requerem bastante tempo. O nariz definitivamente descansa bem enquanto você dorme. Surpreendentemente, seu olfato basicamente desativa à noite. Você nem se incomodaria se houvesse um cheiro realmente terrível em seu quarto. Sem comentários. O nariz é provavelmente uma das partes mais subestimadas do corpo. Não seríamos nem mesmo capazes de comer sem ele. Cerca de 80% do sabor de qualquer alimento é graças ao nariz e à sua capacidade de reconhecer odores. Se você fechar o nariz enquanto come, não sentirá o gosto de quase nada. Sem o sentido do olfato, é provável que você reconheça os alimentos principalmente pela textura. Então uma cebola pode não parecer diferente de uma grande maçã refrescante. Sim, teste isso e deixe um comentário sobre a sua experiência. Os cientistas costumavam acreditar que poderíamos distinguir cerca de 10 mil odores, mas eles estavam errados. Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas são realmente capazes de distinguir entre mais de 1 trilhão de odores. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa, e os cheiros podem até evocar algumas memórias distantes. Seu nariz não apenas ajuda você a respirar e captar odores, ele filtra o ar para aliviar garganta e pulmões sensíveis. Se inalarmos ar seco, o nariz o umedece, resfria ou aquece, se necessário. Além disso, o nariz limpa a sujeira do ar. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos é muito menor do que aos 30 e começa a encolher aos 40. Isso acontece com todos e não afeta sua força mental de forma alguma. Nosso cérebro pode armazenar apenas 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um telefone, nem mesmo o modelo de 2005. É por isso que você não consegue nem mesmo decorar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como um quadro negro. Você pode obter algumas informações, mas mais cedo ou mais tarde ficará sem espaço. Para verificar sua capacidade de memória de trabalho, faça o teste. Peça a um amigo para escrever uma lista de 10 palavras e lê-la para você. A maioria das pessoas se lembra de 7 ou ainda menos itens da lista. Sua memória RAM ou memória de trabalho é uma coisa essencial para realizar quase todas as atividades diárias, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até mesmo acariciar seu cachorro. Nossas memórias mais fortes e emocionais costumam ser falsas. A memória central nos dá a confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, mesmo que a memória dos detalhes seja inventada na nossa cabeça. Não apenas seu cérebro encolhe conforme você envelhece, mas você também encolhe drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal se comprime. Uma coisa semelhante acontece quando você descansa à noite. Seu esqueleto meio que relaxa também. Por causa disso, ao acordar de manhã,
você está mais alto do que no final do dia. Entre os mamíferos, apenas os humanos podem andar sobre duas pernas durante toda a vida. Você pode pensar que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna e os gorilas usam os braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, quando não há quantidade suficiente desse elemento em seu sangue, os ossos começam a despejá-lo na corrente sanguínea, equilibrando seu corpo. A mesma reação funciona ao contrário. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. O único osso que tem senso de humor em seu corpo está dentro do braço. E é por isso que é chamado de húmero. Ok, eu inventei isso. Vamos adiante. Os únicos ossos que nunca crescem são encontrados em nossos ouvidos. Podemos ouvir graças a esses ossinhos minúsculos, porque eles se adaptaram para transmitir vibrações sonoras. Os médicos os chamam de cadeia ossicular. Um desses ossos auditivos, o estribo, é o menor osso do corpo humano. Não é maior do que um grão de arroz. Nossa altura, a forma do nosso corpo e a cor de pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo dentro da nossa própria vida. Por exemplo, se você se mudar das planícies para as montanhas, acabará desenvolvendo mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, se você mudar de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, sua pele ficará mais escura para se adaptar. Nossa expectativa de vida é programada dentro de nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas tem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas células também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, essas células param de se dividir quando atingimos a idade de 100 anos. Isso significa que se pudéssemos encontrar uma maneira de enganar as nossas células para desligar o cronômetro, poderíamos viver para sempre. A gordura corporal não é apenas um incômodo. Ela atua como material de isolamento, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, porque é onde estão seus órgãos internos. Se algo acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger seus órgãos vitais de danos irreparáveis. Cabeça erguida. Seu crânio não é um único osso. Na verdade, consiste em 28 ossos diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o seu cérebro. A mandíbula ou maxilar inferior é o único osso do crânio que não está fixado ao osso ao seu redor. Ela é ligada a tecidos conjuntivos e músculos. Por isso é tão móvel. Você pode movê-la na direção que desejar. Veja bem, os músculos mais fortes do corpo humano não estão nos braços ou pernas. Eles estão na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte para uma alimentação normal. E você conhece aqueles músculos que permitem mover as orelhas? Eles são temporais, localizados acima das têmporas. Eles também participam da mastigação. Temos dois músculos extremamente rápidos. Eles controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Então o reflexo que os protege precisa ser tão rápido quanto um raio. Esses músculos podem fechar as pálpebras em menos de 1/10 de segundo. Pessoas com polegar de caroneiro podem dobrá-los para trás. Parece super incomum e poucas pessoas conseguem fazer isso. Ainda assim, está tudo bem. Mesmo que pareça doloroso, na verdade não dói. É uma hiperextensão natural determinada geneticamente. Reconhecemos apenas as cores azul, verde e vermelha. Todo o resto são combinações dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, porque cada pessoa tem pequenas diferenças de visão. Mas é cerca de 1 milhão de combinações em média. Viu só? O que está acontecendo? Você estava tão cansado que não aguentou esperar para bater de cara no seu travesseiro cheirosinho. Eram só 9 da noite e você já estava cochilando em pé. Agora, você está rolando de um lado para outro na cama, mudando de posição, sem conseguir dormir. É melhor tapar os pés ou deixá-los destapados. Você vai dormir de barriga para cima, para baixo, de lado? Um pouco da luz da lua está entrando pela sua janela. Então, você dá uma olhadinha na outra cama que está no canto. Seu amigo está dormindo profundamente. Ele bateu na cama e já apagou. Que coisa injusta! Vocês resolveram pernoitar ali para que possam viajar no dia seguinte para uma cidade ali perto. E claro, você terá que levantar às 5 da matina. Eba! Você olha para o relógio e se desespera. Cadê aquele sono todo, hein? Cadê?
Semana passada, você e alguns amigos foram acampar na mata, e seu sofrimento foi o mesmo. Você ficou super cansado após passar o dia todo carregando coisas, caminhando, preparando comida e conversando horas a fio perto da fogueira. Seus olhos estavam quase se fechando. Você pensou que iria dormir em questão de segundos, mas aí, nada. Com os olhos arregalados, qualquer coisa o incomodava e nenhuma posição era confortável. Então eu lhe pergunto, por quê? O efeito da primeira noite. É isso. É assim que chamam a dificuldade que as pessoas têm em dormir em um lugar diferente. Dormir é uma coisa ótima, mas a evolução torna isso um pouco desconfortável pra gente de vez em quando. Enquanto você dorme, seu cérebro desliga por algumas horas. Isso o deixa muito desprotegido. Você não consegue ver nenhum perigo, nem se defender caso aconteça alguma coisa. Há animais, como golfinhos e baleias, que desenvolveram um sistema de sono onde só uma parte do cérebro descansa por vez. A outra parte fica acordada e atenta. Uma coisa parecida acontece dentro da nossa cabeça. Não é que haja algum perigo dentro do quarto do seu amigo, mas quando você pensa sobre toda aquela poeira debaixo da cama, será que tem algo escondido lá? Temos certos instintos que surgiram muito tempo atrás, quando nossos ancestrais viviam dentro de cavernas e sabiam que se dormissem como se não houvesse amanhã, poderia não haver amanhã mesmo. É também por isso que eles sabiam que não era seguro dormir fora da caverna. Isso explica o tal do efeito da primeira noite. Se você dorme em sua própria cama, em um quarto onde se sente confortável, seu cérebro reage tipo, ufa, ok, agora você está seguro. Mas e quando vai para um lugar novo? Nada ajuda, nem uma cama confortável, um travesseiro de seda, ou o fato de que você está na casa de um bom amigo. Seu cérebro sabe que você está longe da sua caverna, então não consegue relaxar e deixar você dormir profundamente. Aí ele funciona um pouco como o cérebro dos golfinhos. Uma parte dele fica descansando, mas a outra fica atenta, pronta para reagir caso aconteça alguma coisa. Mas seu cérebro não vai te incomodar com essa coisa de metade dormindo e metade acordado para sempre. Quando você passa 2 noites seguidas no mesmo lugar, seu cérebro acaba pensando, ufa, no fim das contas, esse lugar é seguro. Mas aquele monte de poeira ainda tá me preocupando, e provavelmente o deixará dormir. Agora, o efeito da primeira noite não é coisa séria se você só o sente de vez em quando. Mas se você dorme em lugares diferentes frequentemente, pode passar grande parte do tempo cansado, não produtivo, ou pode encontrar outros problemas. Nosso cérebro tem alguns padrões que a evolução deu, mas por sorte é bastante flexível. Você pode enganar sua mente e se ajudar a superar o efeito da primeira noite. Como seu cérebro tem medo do fato de você estar em um local desconhecido, você pode torná-lo mais familiar e mostrar para sua mente que está tudo bem. Que tal levar alguma coisa consigo, como seu pijama preferido, seu travesseiro, ou aquele lençol macio que você não trocaria por nada neste mundo? Você costuma tomar um leitinho quente antes de dormir? Então faça o mesmo quando estiver em outro lugar. Ajude seu cérebro a reconhecer que é hora de relaxar. Vá dormir no mesmo horário de costume. Você sempre fez algum exercício antes de ir para a cama? Pois é, nem eu. Mas seja qual for o seu ritual antes de dormir, faça o mesmo no novo lugar. Se estiver reservando um quarto em um hotel, tente encontrar um que tenha uma cama parecida com a que você tem em casa. Se você geralmente dorme em uma cama de solteiro, pode estranhar dormir em uma de casal. Ou apenas leve seu pijama preferido na mala, é mais barato. Nada do que você fizer é garantido, mas não custa nada tentar, né? Cá entre nós, você também fica aborrecido quando conhece alguém que consegue dormir em qualquer lugar? Deve ser uma maravilha se deitar, se enfiar embaixo dos lençóis e... Ups, desculpe. Enfim, dormir é importante. Todos nós precisamos disso para sobreviver, assim como precisamos de comida ou de água. Passamos 1/3 da vida dormindo. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que precisamos tanto disso, mas aqui está o que descobriram até agora. Dormimos para armazenar energia. 8 horas de um sono bom podem produzir energia suficiente para sermos produtivos o dia inteiro. Nosso corpo precisa se restaurar durante o sono. Os cabelos e unhas crescem, os músculos se reparam. Tudo isso e muito mais acontece enquanto você dorme, sem fazer esforço nenhum. Depois vem a função cerebral. Se você colocar um livro debaixo do travesseiro durante a noite, esperando que seu cérebro leia ele de alguma forma para se preparar para a prova do dia seguinte, isso não vai acontecer. Mas se estudar bastante e absorver muitos fatos, uma boa noite de sono pode sem dúvida lhe ajudar a lembrar de tudo.
O morcego marrom dorme quase 20 horas por dia, enquanto uma girafa só dorme um pouquinho, geralmente em mini sonecas poderosas de 5 minutos. Coitada, não sabe o que está perdendo. Os gatos sabem aproveitar a vida, passam 2/3 da vida dormindo. Um cara chamado Randy Gardner quebrou o recorde de maior tempo sem dormir em 1964. Ele tinha 17 anos quando passou 11 dias ou 264 horas acordado. Não façam isso em casa, hein? Nem em qualquer outro lugar. Aí, um moço chamado Peter Powers resolveu criar outro recorde, oposto a esse, dormindo durante 8 dias seguidos. Que maravilha! Como ele não precisou acordar para ir ao banheiro? Se você se deitar na cama e dormir quase que imediatamente, isso significa que você está muito cansado e com privação de sono. O ideal é que você leve entre 10 e 15 minutos para adormecer. Há 2 horários específicos no dia em que nos sentimos muito cansados, 2 da madrugada e 2 da tarde. É por isso que sentimos vontade de tirar uma soneca depois do almoço, em vez de continuar nosso trabalho. Mostre este vídeo para o seu chefe da próxima vez que for pego roncando no escritório após o horário do almoço. Somos os únicos mamíferos que adiam o sono de propósito. Muito tempo atrás, só 15% das pessoas sonhavam colorido. Agora, 75% de nós conseguem essa proeza. Tem gente que acha que é porque nossas TVs agora são coloridas. E por falar nisso, passamos cerca de 2 horas sonhando todas as noites. Mas se quiser se lembrar de seus sonhos, é melhor escrevê-los assim que acordar. Se esperar demais, acabará se esquecendo de todos os superpoderes que tinha. Ao longo de uma noite normal, você pode mudar de posição enquanto dorme, cerca de 20 vezes. Sua posição preferida pode dizer muito sobre a sua personalidade. Se deitar de barriga para cima, com os braços erguidos e apoiados no travesseiro, é uma posição chamada de estrela do mar. Quem dorme assim costuma ser um bom ouvinte e uma pessoa altruísta que gosta de ajudar os outros. Também, essa pessoa pode abaixar a guarda com mais facilidade. Aí tem a posição queda livre, que é quando você deita de bruços com as mãos erguidas e apoiadas no travesseiro e a cabeça virada para o lado. Dizem que quem dorme assim não reage bem a críticas e costuma ser muito direto. E por fim, a posição Yearner. É quando você se deita de lado, com os 2 braços estendidos à sua frente. Quem dorme assim é um pouco complexo, mas também tem a mente muito aberta. Essas pessoas custam a tomar uma decisão, mas a mantêm assim que resolvem. Agora, o tipo e estilo de pijama que você usa na cama também diz muito sobre sua personalidade. Mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Ok, sim, é possível girar os olhos, mas não dá pra fazer isso sem praticar. Eles têm 4 músculos maiores que os permitem se mexer pra cima e pra baixo, e de um lado para o outro. Há também mais 2 músculos que usamos sem saber. São eles que ajudam a virar ao girar seus olhos, que começam a fazer isso quando focamos em alguma coisa que está girando. Isso nos ajuda a ter uma imagem estável e a manter uma visão clara, como acontece com o autofoco de uma câmera. Quando você mexe sua cabeça de um lado para o outro, e para cima e para baixo, seus olhos se movem para a direção contrária. O olho humano costuma trazer 3 cones, que nos permitem enxergar espectros de luz vermelhos, verdes e azuis. Juntos, eles nos dão a habilidade de enxergar milhões de cores diferentes. Os tetracromatas enxergam tons de roxo também, já que possuem 4 cones em seus olhos. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para testar quantas cores você consegue enxergar. Há 39 aqui. Se você tiver contado mais que isso, pode ser um tetracromata. Alguns animais, como os morcegos e golfinhos, conseguem enxergar usando a ecolocalização. Há também humanos que são capazes de fazer algo parecido, utilizando uma técnica chamada flash sonar. Eles usam os sons de estalos de língua para formar uma imagem 3D de uma área em suas mentes, permitindo que naveguem facilmente dentro dela. Quanto mais estalam a língua, mais flashes recebem sobre uma sala ou região, fazendo-os entender melhor o lugar. Ter um ouvido absoluto é algo muito raro. Menos de 1 em cada 10 mil pessoas tem essa habilidade. Ela permite identificar notas musicais de todos os tipos. Uma das muitas vantagens desse talento é ouvir uma música e saber imediatamente qual é o tom dela. Ei, sem música a vida seria bem chata, não é mesmo? Quem tem distiquíase nasce com uma fileira a mais de cílios, que cresce na camada interna da pálpebra. Isso parece lindo para alguns, mas os cílios extras podem irritar o olho e causar problemas como sensibilidade à luz, pálpebras caídas, lacrimejamento e até inflamações.
Há poucas formas de tratar dessa condição, como lentes de contato macias, lasers e crioterapia. O guru holandês de saúde Wim Hof afirma que suas técnicas de respiração, meditação e treinamento o ajudaram a adquirir todos os tipos de habilidades super-humanas. Ele treinou seu corpo para se adaptar a temperaturas extremas e até aprendeu a subir a temperatura do próprio corpo. O cara também consegue se adaptar mais rápido a mudanças de altitude e até afirma que seus métodos de treinamento, alimentação restrita e rotina de exercícios melhoraram seu sistema imunológico. Fomos feitos para dormir cerca de 7 a 8 horas todas as noites para funcionar bem no dia seguinte. Mas há alguns sortudos que só precisam de 6 horas ou menos de sono por noite. Isso é possível graças a uma anomalia genética e aparentemente não há nenhum efeito adverso em ter essa condição. Temos cerca de 10 mil papilas gustativas, mas algumas pessoas têm muito mais do que isso. São super degustadores. Graças à incrível capacidade delas de sentir gosto, coisas doces como laranjas, morangos e guloseimas parecem doces demais. E alimentos mais amargos como brócolis, repolho, espinafre, toranja e café são irresistíveis. Bem, obrigado de qualquer forma, mas vou continuar com o que como mesmo. A maioria das pessoas tem um total de 24 costelas. Ei, não é de comer, tô falando dentro do corpo humano. Mas há uma chance de você estar entre as poucas com 25. Cerca de 1 em cada 200 pessoas possui uma costela cervical localizada acima da primeira costela. Ela geralmente nem é notada, pois fica acima da clavícula e é muito fininha. Ei, já tá na hora de comer? Bateu uma fome aqui? É bem provável que você tenha um umbigo fundo. Isso porque somente cerca de 10% da população mundial tem um umbigo para fora, ou seja, é bem raro. E isso não tem nada a ver com o jeito com que o cordão umbilical é cortado. O umbigo armazena um pouquinho de gordura debaixo da pele, e é isso que determina que tipo você terá. Então não jogue a culpa no médico. O seu tipo é definido pela genética. Se você já foi a lugares de grande altitude, deve saber o quão difícil é para o corpo humano lidar com isso. Até subir um morrinho pode ser uma missão árdua. Mas espere alguns dias e as coisas ficarão mais fáceis. Seus pulmões, glóbulos vermelhos e seu corpo, como um todo, se adaptarão mais rápido do que você imagina, o fazendo reter seu precioso oxigênio por mais tempo. Essa adaptação vai durar enquanto você estiver lá em cima, e seu corpo voltará ao normal depois de passar um bom tempo em uma altitude normal. Quando mergulhamos na água, isso faz nossa frequência cardíaca cair e o consumo de oxigênio ficar lento. Recentemente, alguns praticantes de mergulho livre desafiaram os limites dos pulmões humanos, descendo a uma altura recorde de 214 metros. Um deles conseguiu prender a respiração por mais de 22 minutos debaixo d'água. Ainda não sabemos quais são os limites, mas as pessoas os estão colocando à prova. Quando uma pessoa tem memória fotográfica ou se lembra de detalhes de alguma coisa, dizemos que ela tem memória eidética. Isso é a capacidade de relembrar com detalhes de sons, imagens e outras coisas. Há quem possa até ouvir uma data qualquer do calendário, de anos atrás, e dizer exatamente que dia da semana foi e o que aconteceu. Infelizmente não dá para ter uma memória eidética com a prática, é preciso nascer com ela. Uma vez um atleta chamado Dian Karnazes correu 563 quilômetros sem parar e ficou 3 dias sem dormir. Ele ficou famoso por correr 50 maratonas em todos os 50 estados dos Estados Unidos, em 50 dias consecutivos. E terminou seu feito completando a maratona de Nova York em apenas 3 horas. Tem gente com a incrível habilidade de se orientar sem usar uma bússola ou as estrelas. Essa capacidade especial de navegação tem sido relacionada à força dos sinais que são emitidos em uma parte do cérebro chamada córtex entorrinal. Coloque a parte de trás do seu pulso e antebraço sobre uma mesa. Depois, encoste as pontas dos dedos polegar e indicador na outra. Você viu um músculo se levantar no meio do seu antebraço? Se não tiver visto, não se preocupe. Ele é vestigial. Isso quer dizer que já não serve para mais nada. Trata-se de um músculo velho que usávamos para escalar e cerca de 10% da população nem o tem mais. Se você consegue mexer as orelhas, pode agradecer aos seus músculos auriculares que ficam do lado de fora delas. E mesmo se não conseguir mexê-las, os músculos continuam lá. Comparadas às dos outros mamíferos, nossas orelhas não conseguem se movimentar muito. Alguns mamíferos conseguem até girá-las totalmente para localizar sons. Não acredita? Observe seu cachorro ou gato. A terceira pálpebra de um cachorro pode ser um pouco assustadora da primeira vez que você a vê, mas também temos isso, sabia? A diferença é que a nossa não consegue se mexer e cobre apenas uma minúscula parte do canto interno do nosso olho. Ela tinha uma função, mas hoje é praticamente inútil.
Às vezes, chorar é tudo que você precisa. Sério, isso faz bem. Derramar lágrimas ao chorar ajuda a liberar hormônios de estresse. Isso também estimula a produção de endorfina, que é como uma aspirina natural que nosso corpo produz. Seu cérebro se reconstitui a cada 2 meses, seu fígado a cada 6 semanas, sua epiderme ou pele todo mês. Até o revestimento do seu estômago se renova dentro em dias. Se o seu corpo não fizesse isso, os ácidos estomacais não iriam digerir apenas a comida. Eles começariam a comer você. Credo, que horror! Os pulmões humanos contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas e uma área total de superfície de cerca de 70 metros quadrados se fossem estendidos. Mas recomendo não fazer isso, ok? Seus pulmões funcionam 24 horas por dia, o mantendo vivo e respirando. Eles fazem de 12 a 15 respirações por minuto, ou um total de 17.000 por dia. Seu pulmão esquerdo é um pouco menor do que o direito, para abrir espaço para esse coraçãozinho que você tem. Após anos de uso, seus pés ficam mais fracos, trazendo a impressão de que estão ficando maiores. Sim, a arqueadura dele pode se achatar, o fazendo ficar mais largo e comprido. Isso não acontece com todo mundo, mas quem tem pés ou tornozelos inchados está mais propenso. Aos 70 ou 80 anos de idade, seu pé teria aumentado um número. O gosto é muito influenciado pela temperatura do que você está comendo ou bebendo. Por exemplo, o café quente parece ser menos amargo e ter um gosto muito melhor, pois o calor engana as papilas detectoras do sabor amargo. O mesmo se aplica ao café frio. Essa temperatura disfarça o amargor e deixa um gostinho melhor na boca. Café em temperatura ambiente não tem o mesmo cheiro nem um sabor agradável, pois o amargor fica mais intenso. Escovar os dentes com muita força e rapidez não faz bem algum. Isso desgasta o esmalte e os torna sensíveis a alimentos quentes e gelados. Os dentes não se regeneram, então é preciso cuidar bem deles. Assim, desacelere sua escovação e tire 2 minutos para deixar suas presas bem limpinhas. Ah, e não se esqueça de passar o fio dental.